Mas se nem eu agradei todo mundo, né? Quem dirá nós? Fica esperto, é bom tu seguir. @acordabençoado. Ó, tô de olho em ti. Eu sou o Christian Oliveira, muito bom dia, bem-vindo ao Acorda Abençoado. Uma presença incrível também, né? O Diegão de férias, com prancha, criança, tomando vaca com prancha e a esposa na praia e o Christian aqui. Obrigado por estar aqui, meu querido. Tá? Uma participação mais que especial também. Hoje a gente está com a Gabriela Amato, doutora em Direito, Desconectar para Conectar, é isso? É isso mesmo. Que legal. Bom dia, gente. Muito obrigada por me receberem aqui. A gente que agradece. É uma honra estar aqui com vocês. A gente que agradece, a gente está muito feliz. Eu fico muito feliz com essa parceria. Isso mesmo, desconectar para conectar, porque desconectar um pouco das redes para a gente se conectar mais olhos nos olhos, né? Isso é fundamental. Que legal. Importante. Trabalho incrível, né? Importante. Eu tô muito curioso, porque eu vejo muita coisa na internet, assim, mas vamos ser sinceros, gente. A gente tem uma vida, a gente tem uma correria, a gente tem responsabilidades e muitas demandas. E na maioria das vezes eu não consigo imergir num conteúdo. O conteúdo da Gabriela é denso. Tu deve ter olhado ali, né, Cristian? Ele é denso e ele tem um fundamento, e daí acompanhar 100% eu não consigo. Então a gente te trouxe aqui para entender um pouquinho mais do que se trata, né? Antes de começar, eu queria dar uma super dica para quem tem filhos. Eu acho que a partir de uns 6 anos, né, Gabriela? 6, 7 anos, pelo que eu ideal, senti, né? Mas ali do conteúdo. Que até antes, né? Mas... Pelo que eu senti do conteúdo ali, claro, até antes, Sim. mas assim, 6 anos, 7 anos, cara, tem que estudar o conteúdo dela. Tem que seguir no Instagram, tem que curtir os conteúdos, porque assim, é aula. Cada live dessa mulher é uma aula incrível para quem é pai. Então, olha, para quem é pai, quem é mãe, né? Então, muito obrigado pela tua dedicação e pela diferença que tu vai fazer no mundo, pode ter certeza. Muito obrigada. Assim espero, esse é o propósito, né? Com certeza absoluta. absoluta. É o propósito. Tu é escritora também, né? Eu tenho um livro que é então, fruto da tese, na verdade, sim. né? Mas ainda estou planejando outros trabalhos que legal. menos acadêmicos, né? Porque o livro, como ele é fruto da tese, ele é muito técnico. Sim. Então, acaba que tem uma abordagem muito jurídica. E ele marcou uma fase da minha vida, claro, né? Que teve esse período de imersão acadêmica. Foram 11 anos. Nossa! Após, né, a graduação, Sim. vivendo essa jornada de especialização, mestrado, doutorado, período na Alemanha. Então, quanto tempo ficou na Alemanha? Tempo. Foi um ano na Alemanha. Depois do doutorado eu voltei, fiquei mais 3 meses de pesquisa. E aí retornei para o Brasil já, assim, uma semana antes da pandemia. Foi uma bênção ter conseguido, né? Porque né? não conseguiria mais nem fazer o período e até poderia ter ficado trancada lá, né? Sim. Então eu cheguei uma semana antes aqui e foi assim... a pandemia foi um caos, né? E a gente sabe todas as consequências e a tristeza que foi. Mas eu vivi ela numa imersão, porque eu tinha obrigação de escrita, de dedicação. Então, para mim, até foi um momento de, tá bem, então não posso fazer mais nada, só isso aqui. Vou ler tudo que tiver e vou estudar. Foi focadíssima, então. Acabou para mim sendo nesse Te ajudou, te ajudou. Foi. Claro que, né, sem contar tudo que se viveu, né, e as tristezas e a preocupação que a gente teve, mas... Fora isso, para mim, foi um período, eu vou ter que me fechar mesmo, vou estudar, vou escrever. E foi isso. Foi o meu ano de 2020, foi dedicado a isso. Que legal, bacana. E o livro é técnico, então, claro, ele é fruto dessa tese, então ele acaba que tem uma terminologia muito jurídica. Sim. E a ideia, quando eu terminei, e aí eu já começo a contar um pouco da minha história, na verdade, não foi quando eu terminei, foi em novembro, eu defendi a tese em março, final de março de 2021, e em novembro de 2020 eu saía para fazer exercício de manhã bem cedo, porque era pandemia, assim, não tinha muito movimento. Eu caí na rua, me tabaquei. E aquilo para mim foi um sofrimento daquele dia, assim, eu pensei, olha, eu caí, tá tudo difícil, né? Daí veio tudo junto. Sim. E aí o João, meu marido, que o Thiago grande conhece, João, forte abraço, João. O João que, como sempre, né, me resgatando, me salvando, o João falou, Gabi, calma, vamos olhar com calma, para quem tu escreve esse trabalho, não te preocupa com isso agora. Para quem tu escreve esse trabalho, pensa nisso, não carrega como um fardo, não carrega como um peso. E quando ele me fez essa pergunta, a pergunta poderosa de sabedoria,
me fez refletir mesmo, para quem? É para mim, é para meu orientador, é para a universidade, é para quem? E aí até ontem foi que eu coloquei nos meus stories, né, a dedicatória que eu fiz do meu livro. Para as crianças e adolescentes, é para eles, é por eles me movem. E aquela pergunta mudou a rota da minha vida. Que legal, o poder de uma pergunta, né? Uma pergunta bem feita, intencionada, né? Exatamente. Então, aquilo que eu tinha por ideia, não, vou continuar na universidade, vou levar esse assunto adiante, vou continuar no debate acadêmico. Daquele dia em diante eu pensei, eu tenho amor pela academia, tenho respeito e aliás, não fosse a universidade, eu não teria tido tantas oportunidades, sem dúvida. Sim. Então, muita gratidão a isso. Mas eu queria viver uma outra história, né? E queria poder levar esse trabalho para quem vive isso no dia a dia. Para a família, para a escola, para quem cuida de criança, para quem cuida de adolescente. Então, daí eu comecei um trabalho direcionado pelas redes sociais, mais voltado para as famílias, nesse sentido de alerta, né? Sim. Mas para as escolas, aí no sentido de consultoria e treinamento. E aí foi onde hoje eu me sinto realizada, muito feliz, assim, de poder que legal. Contribuir de alguma forma. Que legal. Essa ideia. Que legal. E contribui muito, né? Porque tu tá no início. Então, quando tu tá orientando o início, tá formando, ajudando a formar grandes pessoas, né? Isso aí. Eu entendo que tem um pioneirismo aí, né? Eu tô certo ou tô errado, Gabi? Tem mais alguém que faça um trabalho com especificidade. Eu acho que essa é a palavra certa. Pro que tu faz. Hoje, tem? Eu digo assim que a gente é único, né? Então, olha que legal, cara. Cada um, da forma como eu faço, eu acredito que só eu faço. Mas claro que nós temos outros grandes profissionais, especialmente na área da psicologia. O que é muito difícil é alguém com uma formação no direito tão longa, tão rígida, de repente resolver, não, agora eu vou falar para as escolas. Então, é muito raro de se ver profissionais com essa formação. É peculiar. Exato. Então, é até por isso que ao longo da trajetória eu fui buscando outras ferramentas, porque a minha formação é no direito. Por mais amor e carinho que eu tenha para falar para esse público, eu precisei buscar ferramentas. Aí que entra o CIS, formação e tudo mais. Olha que legal. Aí que entra a jornada. Porque até ontem eu estava pensando isso. A gente tem a ideia, né, de que uma formação acadêmica é tudo. Mas não é tudo. É muito bom. E como eu disse, no meu caso, não fosse a universidade, né, as tuas oportunidades, não a tua teriam experiência, acontecido. A Alemanha, tudo isso veio por bolsa. Bolsa da PUC, bolsa da CAPES, bolsa de financiamento. Então, eu tive essas oportunidades porque a universidade fomentou. Sim, mérito teu também, lógico, né? Mas... Claro. Mas muito isso, assim, hoje o quanto a gente está numa era que a gente precisa buscar outras ferramentas, né? Então, isso tem tudo a ver, até falando, né, de profissionais do futuro, né? A gente precisa buscar outras ferramentas para complementar. Não é só uma formação em uma área que vai te garantir 50 anos de estabilidade. Isso não existe, né? Sim. Com certeza tu precisa estar nessa evolução constante. E eu vejo que um dos pontos que ali auxilia muito é a comunicação, né? Que a tua é maravilhosa. Então, já digo de passagem, parabéns. Muito obrigada. E isso conecta muito fácil com as pessoas. E eu vejo que quando tá nessa linha, assim, de CIS, de vida sistêmica e de auxiliar, de servir, parece que o propósito se encontra mais fácil, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós disso, como é que hoje tu trouxe essa visão diferente de mundo, porque tu traz uma visão diferente de mundo, onde a gente está muito conectado. Todos nós estamos, não são só as crianças, né? Nós isso estamos. É inevitável, cada vez mais, né? E tu traz um conteúdo que ele é muito maravilhoso, assim, porque ele auxilia demais, né? Então, eu gostaria de saber, assim, na tua cabeça, o que passou? Tipo, a essência disso, sabe? Então, antes a gente estava conversando, eu e o Thiago, né? Ele disse assim, vamos sentar, porque para falar aqui todo mundo não tem problema em falar. Sim. E eu disse, nem sempre foi assim. E, na verdade, para mim, falar não era uma coisa tranquila. Apesar de que, na infância, adolescência, eu sempre tomei frente, tomei liderança nas turmas. Assim. Sim, não era que ficava atrás do cartaz, não era sem que falar ficava nada. Atrás. Mas por quê? Porque eu vestia uma personagem engraçada. Eu me vestia de alguém que era muito legal. Sim. Pelo menos eu achava que eu era. Sim. E aquilo me dava
tranquilidade para estar à frente. Daí, de repente, eu me vi na universidade já num outro momento. Agora que eu não posso mais ser engraçada. E agora? Então, eu vou ter que ir para trás do cartaz. Sim. E aí, eu comecei a ir para trás do cartaz e foram, assim... Da tua xícara, Gabi. Aham. Servir mais. Quer mais? Quero, tá muito bom, inclusive. Parabéns. Ah, Mas aí, comecei a ir para trás, assim. E foi um período, assim, onde eu me fechei muito. Muito obrigada. de nada. Me fechei muito nesse período, e então falar para mim não era algo bom. Eu quase morria. Eu falo para isso quando eu falo para adolescente nas escolas, e até eu tenho uma formação específica que eu falo muito sobre essa questão da vida sistêmica para adolescentes. Sim. E aí eu digo para eles assim, vocês acham que para mim segurar esse microfone é algo tranquilo? Fosse alguns anos atrás eu tinha desmaiado já. Tremendo. Sim, Então, sim. não é algo que a gente vai deixando vir, tá? Mas quem eu sou é bem legal, né? E quem eu sou mesmo, Deus já me aceitou. Uma aceitação assim, né? verdadeira, né? É. Sem o olhar crítico, né? Sim. Ou da rejeição ou do abandono, porque tem uma coisa por trás disso, né? O porquê não falar? Sabia que falar em público é o pior medo mundial? Tu sabia disso? Uhum. O maior medo de todos. Ah, é morrer. Não, falar em público. Falhar, né? Falhar em público. É, porque qual que é o medo? Né? Não é o falar, né? É o falhar, de fato. É. Que doideira isso, né? É. E que baita transformação, né? Sim. Que baita transformação. Porque Sim. se tu olha agora... Não, isso aí nasceu falando. Eu acabei de falar Isso aí que a na- comunicação dela é Todo maravilhosa. Exato, isso aí Eu nasceu acabei de falando. falar. É isso aí, Cristian, exatamente isso, é sobre isso. Tu olha agora o perfil e tu vê ali falando na live. Pô, tu deu uma entrevista pra SBT esses dias, não deu? Foi. Olha que legal, cara. Foi. Né? Entendeu? Isso aí, não, e falando, quem olha não diz que aconteceu isso, mas porque Que um dia teve um medo de falar, porque né? teve um início, teve um trabalho em cima para descobrir o porquê, teve uma aceitação da Sim. identidade. É todo um... Foi um período. Mas o principal, o que que é? Executar. Uhum. Fazer, Treinar. treinar, fazer até se tornar, né? Foi pra mim isso, treinar. Tanto que tu disse agora, falas bem, e eu escuto muito isso, eu fico muito feliz, mas não é algo natural. E só o João sabe as 50 vezes que eu treino antes em casa, agora já tá mais tranquilo, né? Mas eu tinha que fazer uma apresentação, especialmente quando eu saí da universidade, que ali, embora eu tinha um certo constrangimento, assim, né, de falar, às vezes medo de ser julgada por um ambiente, né, que é um ambiente acadêmico ali de alta qualidade, então Sim. a gente fica nesse receio, mas ali eu já estava acostumada, mas quando eu saí para falar em escolas, era eu de manhã, até a hora de sair, treinando, fazendo 250 vezes a mesma apresentação para eu chegar lá e falar naturalmente. Mas aí quem olha é natural, né? Mas em casa, ó. Mas não sabe o treino, né? Não sabe qual foi o processo que foi trabalhado até chegar ali. Que legal, parabéns. Mas esse aí também é uma coisa a ser falada para eles. Tu comenta isso com eles também, que tu não conseguia falar em público, que era uma Claro. dificuldade, porque isso aí é um exemplo incrível, né? Porque quem olha, imagina um adolescente que olha assim, não, isso aí fala desde nenê. Falava na mamadeira, assim, mamãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque, né? Que legal. Mas Uma é o naturalidade. É. Bacana. E aí, agora, hoje, por exemplo, e normalmente, e até bem pouco tempo atrás, quando eu falo que sempre estava falando do meu assunto, do meu tema, daí também é uma representação, né? Sim. Eu tô ali representando um papel da doutora em direito, da especialista, não sei o quê. Então, ali tu também tá assim, eu tô aqui falando em nome deste tema. Mas aqui eu não tô falando em nome de tema nenhum. Agora aqui eu tô falando Sim. com amigos, eu tô à vontade. Sim. E antes, até uns 8 meses, eu estaria nervosa. Tu não tá nervosa. Não tô eu nervosa. vendo Eu acho que é a no primeira teu vez. semblante que tu não tá bom, nervosa. que Olha bom. que legal, cara. Coisa Tô à boa. vontade, assim, agora eu posso falar de mim e é bom também falar Sim. com a minha Porque- pele, né? Porque atrás da doutora em Direito, do projeto Desconectar para Conectar, tem um ser humano, tem uma pessoa, tem uma esposa, tem uma estudante, né? Sim. Antes de qualquer coisa vem o ser humano. Sim, Antes de qualquer coisa tem a pessoa, né? Por trás, A né? Gabi Sim, ali. mas na maioria das vezes, ainda mais numa posição que ela assumiu de trabalho,
Sim. O pessoal muitas vezes não vê isso, né? Não vê esse ser humano atrás daquela função ali. Vê só, por exemplo, o Christian, o diretor da imobiliária. Isso. Mas e quem que é o Christian antes de ser profissão, o diretor? né? Quem ele é o como que ser faz, humano? né? Não é identidade Isso. de fato. Sim. E nós somos uma geração de... A nossa geração foi criada nesse contexto, né? Tanto é que se perguntava, hoje em dia a gente já tem uma outra visão, mas se perguntava pra mim, perguntava o que tu vai ser quando tu crescer. E eu sou vou dessa ser também. quem eu já sempre fui, né? O que eu Sim, vou fazer é outra sim. coisa. Mas Hoje o discurso é outro, pelo menos pra mim. Tenho certeza É que pra isso. todo mundo que tá aqui é outro. isso. O que tu vai ser? Não, essa daí não é a pergunta. É. Essa não é a pergunta, né? Até porque hoje É quem a tu gente- é, né? Até porque hoje, se tu for ser uma profissão, é um perigo. Porque hoje em dia ninguém mais fica 40 anos na mesma profissão. Pois então, É isso uma verdade. É uma tristeza tu pensar isso. Isso né? caiu por terra, porque essa coisa de quem faz uma faculdade, mestrado, doutorado, era o topo. E hoje em dia tem pessoas que não têm primeiro grau, então, tipo assim, usando a internet Sim. como maneira para performar. E não estou dizendo que estudar não é bom em hipótese alguma. Não é isso. Mas hoje se provou que uma pessoa que tem menos a competência acadêmica, ou pelo menos cursou menos, estudou menos, também pode fazer tanto dinheiro quanto a outra. Sim. Isso aí meio que dá uma internet, confusão. Ela é uma coisa boa, né? Só que tem que ser bem administrada. E esse conteúdo que a Gabi bate muito forte, Exato. que pega não só pro adolescente, porque eu tava ali olhando os vídeos e vendo assim, opa, parei, mas isso daqui tem conteúdo para nós, né? Exato. Para nós no dia a dia, para que a gente consiga também colocar em prática. Porque o tempo em frente de tela é absurdo. E a gente não está falando somente dos adolescentes. Claro que o teu trabalho é muito focado e direcionado aos adolescentes, né? Mas essa construção, ela passa para todos. Então, Até porque, Christian, assim, ó, eu sou pai de uma menina de 5 anos, linda, maravilhosa. Tu é pai de um menino de 12 e uma menina de 1 e pouco. 1 e 11. 1 e 11, quase 2. Quase 2. E eles não vão fazer o que tu fala. Aí se eles vê tu no É isso, celular é. o dia inteiro, o que eles vão fazer? O exemplo vão arrasta, querer né? Não tem, cara. É como se tu falasse assim, ó. Que doideira, né? É verdade, cara. É verdade. E daí quanto tempo eu perco nas redes sociais rodando Reels sem ser um conteúdo de valor? Ou algo... E é isso que eu passo também, né? E a gente tem que cuidar porque isso também se tornou nosso trabalho. Uhum. Porque o nosso trabalho também depende da internet. Né? Esse o é um meu desafio. depende, o teu conteúdo depende do Thiago, depende. Então o podcast depende. Então tudo depende hoje, a gente é muito conectado. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu vi uma curiosidade ali, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós. No teu livro, ele é contra a criminalização do bullying, cyberbullying, Isso. que é um assunto que tu bate muito forte. Isso. Eu acho que é o carro-chefe, né? É. Bullying, cyberbullying Mas é o... me explica isso, porque tu é pioneira nesse caminho. A gente estudou, tu é pioneira nesse caminho. Tu tá puxando muito forte e vai levar muito longe esse assunto, com certeza. Já é referência, vai se tornar cada vez mais. Mas eu vi que tu tem um posicionamento muito interessante. Eu gostaria que tu nos explicasse isso melhor. Eu, quando fiz essa pesquisa, né, especialmente fazendo a comparação com o cenário da Alemanha, eu firmei esse posicionamento. Sou contra a criminalização. Por quê? Sou contra a criminalização do bullying e do cyberbullying, e a minha tese foi exatamente sobre isso. Eu defendia que a gente precisava de uma lei para o bullying, para o cyberbullying, para especificar, porque é um conceito muito amplo. Então, a gente pode colocar muita coisa dentro desse pacote, e isso deixa muito perigoso. A gente pode até falar em algum nível de insegurança jurídica, especialmente para criança e para adolescente. Mas eu defendia que a gente precisava de uma lei para defender os direitos da criança e do adolescente na internet, jamais para criminalizar a conduta. Por quê? Porque a gente está falando de criança, a gente está falando de adolescente. E eu sinto que é tempo de educar, é tempo de corrigir, é tempo de disciplinar, é tempo de frustrar, mas não necessariamente dizer que aquela conduta é crime. Mas não de criminalizar. Exato. A gente tem outras alternativas. Sim, e tem uma lei agora, eu vi tu falando Então, ali, agora, saiu... Agora, em janeiro desse ano, saiu a lei que criminalizou, e agora a gente tem isso, né, incorporado no que Código é o Penal. que tu não queria.
Eu digo Em assim... cima da tua tese ali, né? Em cima do que eu defendi, eu não queria. Eu disse, agora a gente tem que se conformar com essa situação, mas isso, a meu sentir, eleva ainda mais o nível de prevenção. Isso também eu vejo como uma falha, né? A prevenção não deu conta. A repressão... A ponto de ter uma lei para... Olha só que... Isso. É isso que eu sinto. Então, Entendi. Por isso, claro, agora a gente tem isso, né? E a gente vai ter que trabalhar ainda mais para evitar. Porque a gente está falando em crime para todos os envolvidos. Claro que Porque não precisaria ter uma lei se a gente tivesse dado conta a tempo. Né? Até tem conteúdo teu, né, Gabi, falando isso, que se tivesse sido... Não é uma coisa boa, não é uma notícia maravilhosa. Não é uma notícia boa. Eu não me alegro com isso. Até na entrevista foi o que eu mencionei. Eu não me alegro com a criminalização de uma conduta. Porque isso é sinal de que a nossa sociedade não deu conta. Não deu conta. Então, tudo bem, agora nós temos que lidar com isso e vamos ter que trabalhar ainda mais forte, porque claro que eu tô falando de adolescente, então não é crime, é ato infracional, mas ainda assim tem consequências, medidas socioeducativas. Sim. E eu não quero, eu não vejo, eu sou muito mais pacífica nesse sentido. Eu penso, mas a gente poderia contornar, a gente poderia educar, a gente poderia buscar outras alternativas. Agora a gente tem isso, então vamos ter que trabalhar ainda mais forte para que isso não aconteça. Sim. Né? Para que não chegue nessa ponta, a ponto de dizer assim, não, tem uma lei aqui, tu vai ter que cumprir a lei, porque aqui está errado. Da mesma forma, a questão que agora está muito em alta também de proibir celular nas escolas. A gente tem vários movimentos legislativos internacionais, a própria Flórida, agora tem o estado da Flórida, proíbe o uso de celulares de crianças e adolescentes nas escolas. Eu também não vejo isso como positivo. Porque se a gente precisa de uma lei para educar o povo, né? A gente precisa de uma lei para educar, para ensinar como a gente precisa se comportar, como a gente deve se comportar, parece que tem algo errado, né? Parece que a gente não está dando conta de educar por outras alternativas, por outras estratégias. A gente precisa de uma imposição legislativa para dizer, tu não pode, aqui não vai. Então, eu acho isso que é uma questão da gente refletir que sociedade a gente quer, né? Mas eu acho que isso aí é bem amplo, isso aí se encaixa para tudo, né? Olha só, tem uma lei que não pode roubar o carro do amiguinho, entendeu? Aí não pode, gente, entendeu? Ali, não pode, é dele, não é teu, entendeu? Eu vou lá e pega, então tem uma lei para não ver, entendeu? Tipo assim... Sabe? E isso aí entra toda aquela questão de princípios e valores e a reformulação do ser humano de uma forma geral, né? Isso. Entendeu? Quanto mais leis tiver sido formatadas e como é que se fala quando a lei ela é aceita, ela é como é que é o jurídico? Sancionada e daí o ponto final assim quando virou lei mesmo o que ela é? Entrou em vigor. Entrou em vigor, tá? É sinal imposta, né? É sinal disso que a Gabriela falou, que a gente não está dando conta a ponto de ter uma lei. Porque isso aí é bem doido, isso aí. Uma das coisas principais que eu penso assim, bullying, cyberbullying. Por exemplo, eu sou de 82, tá? Eu tenho 40 anos. Cara, no meu tempo era assim, ó, na escola. Eu ia falar isso. Eu sou obrigado a falar isso, porque não tem como eu não comentar. Ih, olha lá, ó. Ih, que lá é putão, ó. Ih, ó, bicha louca. Vou falar na real, é verdade. No tempo da escola era assim. Eu era o seco. Olha lá o Dumbo, Dumbo. Ó lá, ó. Ih, ó, entrou na sala, acabou o ar. Narigudo, né? Era assim. E daí como é que... como é que a gente fazia? Ficava meio assim, daí entendi assim, quanto mais brabo eu ficar, pior vai ser. Ou eu entro na brincadeira e acho alguma coisa nos coleguinhas, dou risada, ou eu vou ficar... brocochô, emburrado, e daí vou... Então, assim, eu queria entender um pouquinho mais, assim, desse universo, até porque a gente não é criança mais, né? Entendeu? Então, às vezes baixa uma quinta série na pessoa, assim, né? Que é uma zoeira, alguma coisa, mas... me explica mais um pouquinho, me dá um exemplo de um cyberbullying, ou coisas perigosas que eu vi tu comentando, assim, eu queria que tu clarificasse isso, assim. É legal entender isso, né, Cristian? E ver a visão da Gabi também, né? Porque não é só o assunto teórico. O teórico tu largou lá na entrevista, eu vi que tem um monte de conteúdo, mas a gente quer entender a tua essência, sabe? A tua identidade nisso. Pois é, eu penso isso, até eu tinha mencionado essa frase na entrevista, até pouco tempo era brincadeira.
né? Então, é uma questão cultural, é uma evolução cultural tu começar a ver que isso tem consequências para a pessoa na vida adulta. Quantas pessoas vivem isso, né? E aí repetem esse comportamento em relacionamento social, em relacionamento afetivo. Achando que é engraçado ou que é bacana, vamos dizer assim. Aquela isso aqui é saudável. Mas pior, né? Uma vez vítima, tu tem a tendência maior de se vitimizar em outras situações, né? Então, eu vejo que isso tem uma consequência muito grave, que na época que a gente achava que era brincadeira, a gente não observava isso. Aí essas pessoas cresceram. E essas pessoas cresceram com dificuldade de relacionamento, precisando de um telefone para se esconder, porque é a coisa mais comum. A gente chega num consultório, vamos dizer, numa sala de espera. Antigamente as pessoas conversavam ou folhavam uma revista, mas hoje está todo mundo ali na sua mamadeira digital, né? Eu vou me acalmar aqui. Esse termo é muito legal, cara, mamadeira digital. Mas né? E quem é que ensina isso? O papai e a mamãe. Sim. Quando a criança chora, tá num restaurante, a criança chorou, bota o telefonezinho, bota o videozinho, ela vai se acalmar. Olha a dica. A dopamina é instantânea, né? É como se tu tivesse uma liberdade para fazer o que tu quer num momento de desconforto ali que a criança tá, digamos, enchendo o saco, vamos dizer assim, que quer uma atenção ou quer algo a mais. Mas esse desconforto social, ela precisa viver. Ela precisa, faz parte da socialização dessa criança. Sim. Quando a gente faz isso, a gente rompe esse círculo, esse circuito, e impede que ela desenvolva essa capacidade de se desenvolver socialmente. Então, aí tem dois problemas. O primeiro é o recadinho, que quem é que dá a maior autoridade? O pai e a mãe. O pai e a mãe estão dando um recadinho. Filha, quando tu estiver chorando assim, é assim que a gente se acalma. Quando essa criança tiver 12 anos... Isso aí é inconsciente, né? 12, já adolescente, né? Juridicamente. Então, quando esse adolescente tiver 12 anos, aí esse pai vai dizer, mas ele não conversa comigo, mas eu não consigo falar com ele, eu não consigo acessar ele. Claro que eu não consigo. Olha que chave. Claro, toda vez que... Eu ensinei... Tu ensinou, tu doutrinou. Pega aqui, ó. Bota o videozinho, daí a criança fica assim, esquece. E esses dias eu perguntei para um grupo de pais, conversando sobre isso numa escola, eu assim, e por que ao invés do telefone ou do tablet, tu não dá um brinquedinho? Por quê? Aí uma mãe me respondeu, que o brinquedinho vai fazer assim, vai jogar no chão. Ele vai cansar. Ele não vai se hipnotizar, que nem a tela. Então, aí a gente começa a ver, então aí tem um problema. Se ele está sendo hipnotizado por uma tela, né? Que consequência isso tem? O que ele está vendo ali? O que está entrando na cabeça dele? O que está educando ele, que não sou eu? Que não estou sendo a referência? Sim. Né? Então, isso aí tem inúmeros... Isso aí tem um peso gigante. Gigante, parece nada, né? Gigante. E qual identidade está sendo formada daquela criança? Exatamente. Tu tinhas me perguntado a questão do cyberbullying, né? Agora, a questão é que o bullying, ele tá tudo bem, a gente fala que ele foi brincadeira por muito tempo, brincadeira de mau gosto, aí foi se aprimorando, violação de direito, agora crime. Mas o cyberbullying é muito mais pesado, porque ele é digital, tudo que acontece na rede social, na internet, é exponencial. Não é que alcança aqui o bullying da minha rua era na minha rua, os caras chamando. Rua. Aí Topo Gigio, mas daí não, era na rua. Agora não, agora tá ali. Eu entendi agora o mesmo potencial, digamos, de tu vender um produto que não é físico, um infoproduto. De pessoas. Agora atinge milhões de pessoas. E aquilo fura a bolha, né? Porque quando é algo muito engraçado, né? Ou que as pessoas julgam que é... Ou até bonitinho, às vezes parece que não tem mal nenhum. Viraliza, passa para um, passa para outro. Deixa eu perguntar um que eu lembrei aqui agora. Aquele o Já Acabou, Jéssica, seria um? Isso, eu uso esse exemplo. Tu usa? Eu uso esse exemplo porque sempre. Aquele viralizou, Já Acabou, Jéssica. Tipo assim, a guria a guria brigou, tomou um pau da outra lá, e daí viralizou por causa assim... Exatamente tipo assim, nem doeu. Já acabou, Jéssica. Não sei se tu lembra desse meme. Virou um meme. Virou um meme. Sim, eles pegaram o áudio, depois usavam só o áudio, né? Não só a imagem. E por que eu uso esse exemplo? E olha que curioso, isso aconteceu em 2015. Eu me lembro, nem tava aqui. Foi para 10 anos já. Uma prima me mandou, eu tava em Portugal na época. E na época eu não tinha nem ideia o que era internet. Eu nem tinha rede social, fui ter rede social em 2021. Não sabia, tudo bem, parece engraçado. Tudo bem, morreu pra mim aquilo, né? Vi, mas não lembrava. Quando eu falo isso hoje com adolescente, 2015, para um adolescente é uma vida inteira, né, para trás. Sim. Eles sabem, eles lembram, porque o meme perdura até hoje. Sim. Então eu uso esse exemplo, e principalmente porque, para mim, esse é um caso dos mais emblemáticos. Em 2021,
a menina, não a Jéssica, a menina que diz a frase, ela deu uma entrevista para a BBC, contando as consequências na vida dela sobre esse meme. Então, que ela deixou de ir à escola, que ela entrou em depressão profunda. Caraca, e daí a galera rindo. Tipo, e ela... Tipo assim, eu ri, não vou ser hipócrita. Não foi porque... a menina, foi a própria Jéssica. Porque a Jéssica nem aparece na imagem, praticamente. Quem aparece é a menina que apanhou, que sofreu todas as violações de direito e físicas possíveis ali na situação, né? Além da que a imagem dela viralizou. Mas quem sofreu as consequências maiores foi a Jéssica. Talvez maiores, né? Porque o que eu vi foi a entrevista dela. Foi a Jéssica. Sim, que a Jéssica foi a que todo bateu na menina. Vinha com essa história. Quando chamava, já acabou Jéssica. Aí chamava o teu nome, Jéssica. Já acabou. Ela então, tinha quantos anos? eu acho que ela tinha uns 11, 12, não, talvez 12, 13, por aí. Nossa, cara, é uma fase... Então tu vê que parece que é brincadeira, mas olha o que resultou. Mas quase que ferra uma... E tem vidas que, Não, de fato, ferram se mesmo. não né? tratar, aposto que deve ter ido tratar de alguma forma, porque se ficou quase em depressão, não queria fazer as coisas. Imagina, se isso é desafiador para um adulto. Vamos parar para pensar, Cristiano. Isso, uma situação dessa de depressão, de sei lá, qualquer coisa que seja mental e emocional junto, para uma pessoa é um desafio resolver. Agora, tu imagina para uma criança de 11, 12 anos, qual a gravidade disso. Eu, na realidade, até sentar aqui, começar a conversa e dar esse exemplo, eu não tinha noção do tamanho da gravidade que, mesmo tendo olhado ali o teu perfil, né? Olhei por cima. Nós tivemos uma situação agora há pouco, desculpa te interromper, mas agora há pouco, de uma menina com um caso lá do Whindersson Nunes. Não sei se tu pegou. Isso. A menina morreu. Isso. Ela se matou. Isso. Tá? Cyberbullying. Foi isso que aconteceu. E aí deu um rebuliço gigantesco agora há pouco. Agora há pouco, deve ter uns 3 meses, eu acho. Por aí. Caso gravíssimo. Só que aí eu fico pensando o seguinte, que pra mim é a prevenção, né? O conteúdo da Gabi é muito da prevenção, né, Gabi? Então eu vejo que tu instrui a prevenção, tu tá lá na escola pra ensinar. O que tá faltando na nossa educação? Na educação escolar. Educação escolar. O que o nosso adolescente está faltando? Ou é em casa também? É tudo, né? É tudo? Sem dúvida. A escola e a família precisam se unir nessa... Eu tenho um de 12 anos, né? Então eu sei o que é o desafio de ser o pai de um adolescente, de um pré-adolescente, e assim, ó, é muito conectado, muito conectado. Então é claro que eu fiz método CIS, a minha esposa fez também, então a gente tem uma vida diferente, porque a gente segue uma linha, mas tem que estar ali em cima o tempo todo, que senão é uma conexão que quase que passa dos limites, né? Tem que cuidar o tempo todo. E a gente não pode ser assim, alienado, né? E achar que, mas aí é só o pai entreter a criança. Gente, e pai e mãe hoje tem quantas demandas, né? Nossa. Não é... Às vezes eles não têm... A gente não pode esquecer que o pai e a mãe hoje tem muita demanda. E Sim, que às vezes muito ele não mais vai ter tempo. muito mais do que antes. E o pai e a mãe também são conectados. Exato. A nossa geração é muito conectada, né? Não só o adolescente, mas nós também, tem que né? ter uma parceria ali de escola e família, mas o que é a base? É a família, né? Sim. Então é a Sempre família. foi, né? A família que tem que ter esse papel mais forte. Assim, a escola tá ali como uma aliada, uma instituição que a família escolheu, porque a família tem os seus valores, ela vai checar que instituição bate com os seus valores, eu vou colocar meu filho aqui. Mas a escola é uma aliada. Mas isso num cenário maravilhoso, que a gente tem a condição de ir lá e contratar uma sim. escola particular, né? Sim. Mas a escola pública, né? A gente Sim. estudou em escola pública, né? Eu estudei escola pública. Também. Sim. Tu estudou em escola particular? Não, sem particular. Sem particular, mas tem a galera que estudou na pública, entendeu? Sim, então eu vejo que hoje a maioria tem que ser o ensino público. E a gente público. hoje é muito feliz aqui, vou dizer que agora a gente não tem Porto Alegre, mas em Porto Alegre especialmente, mas mesmo no Rio Grande do Sul, as escolas públicas, estaduais e municipais estão trabalhando fortemente para a prevenção acontecer. Aqui em Porto Alegre a gente tem um projeto com a prefeitura para levar, inclusive a gente tem uma lei municipal em Porto Alegre para trazer educação digital como disciplina transversal nas escolas que legal. públicas. Educação digital. Educação digital. Seria uma disciplina? Entraria como uma disciplina? É um tema transversal. Que legal. É um tema transversal. Sensacional. Na verdade, teria que ser uma disciplina porque é mais importante do que assim algumas como disciplinas a gente aí que viu não usamos tanto. Educação sexual, outros assuntos que são muito importantes, a educação digital agora passa a fazer parte
não de forma direta como uma disciplina, né? Mas ela vai transitar pelos temas em sala de aula. Então, a escola pública está ela vai entrar em algum momento, em alguma matéria ali, alguma coisa, ela vai entrar. Porque faz parte da vida do aluno hoje, né? A gente não pode dizer, tá, agora daqui para cá fechou, isso não existe, né? Nós vivemos num mundo alegre e feliz onde telefones não existem. Não acontece isso. Eles existem. A gente precisa trazer essa realidade, usar ela a nosso favor e não dizer, não, ela não tá aqui, nós não estamos vendo, né? Não, nós estamos vendo e agora vamos ver como é que a gente traz isso para o nosso mundo, como é que a gente aproveita melhor essa competência. Porque esse aluno ele vai ter que desenvolver essa competência. Mas a competência digital não é ficar na rede social. A competência digital é usar ferramentas, é saber programação. Porque realmente é uma ferramenta, se for bem usada. Assim como é uma ferramenta para o bem ou para o mal. Tipo assim... Sim, sem dúvida. Agora fiquei com um ponto de interrogação gigante aqui na Sério? cabeça. Pergunta que eu também tô curioso. Há um tempo atrás eu descobri que inteligência emocional foi reconhecida em Harvard nos anos 90 como uma inteligência do ser humano. Então, tipo, a gente tem inteligência espiritual, inteligência emocional, física inteligência e tudo mais. Cognitiva, né? Que sempre foi a base. O QI, né? Exato. Isso, e a inteligência emocional também. Será que a gente vai andar nessa linha, Gabi, para ter uma inteligência digital? A gente já tem hoje a inteligência artificial, né? Então, será? Agora eu entendi o tamanho do ponto de interrogação dele. Ponto de interrogação agora gigante. Agora será? Mas o que eu acho? O que eu vejo, assim, em termos de movimentos, né? Ontem mesmo a gente viu uma notícia do Elon Musk falando que o primeiro Neuralink tinha sido transplantado para um cérebro humano, né? Que ele desenvolve uma pesquisa nesse sentido, né? De neurodireitos. Aí a gente vai longe com a conversa. Mas de trazer tecnologia para ajudar pessoas com dificuldade de locomoção, com problemas neurológicos, né? Então, ele desenvolveu esse dispositivo e parece que ontem pelo menos, veio a notícia de que o primeiro está sendo muito bem sucedido. Então, a gente começa a ver, sem dúvida, a tecnologia, ela tem uma função extraordinária. Usada para o bem. Usada para o bem. Mas que para a gente usar para o bem, a gente tem que ter consciência desse espaço. O próprio Neuralink, ele extremamente pode ser muito positivo. Mas e se esse chip implantado para melhorar a minha saúde me ajudar a obter os meus dados, as minhas preferências, e isso está conectado às redes, né, à internet, e o quanto eu posso ser usado, entre aspas, pelo mau uso da tecnologia por pessoas que não manejam isso com ética, né? Sim, então, com princípios e valores. Por isso é importante a gente entender quais são as consequências, o que isso pode trazer de bom, de ruim. Eu vou me jogar nisso, mas eu sei tudo que isso acarreta. Então, a gente tem que conhecer. Não, a gente não pode se alienar e achar que internet, que novas tecnologias é usar a rede social. Não é isso. Tem muito mais. Tem cruzamento de dados, tem muitas informações nossas que a gente precisa preservar. A era digital, o nosso maior bem são as nossas informações, são os nossos dados, né? Então a gente precisa cuidar disso com muito carinho para poder ter mesmo autodeterminação, né? Eu estou decidindo porque eu estou decidindo, ninguém está decidindo por mim, eu não estou sendo influenciada por nenhum algoritmo, nenhuma plataforma. Eu realmente decido por mim. Mas isso que tu falou é sensacional. Eu acho que o único jeito de não compartilhar os dados é não tendo um telefone. Porque por mais que tu tenha um iPhone que tu seleciona ali, em algum momento eles pegam alguma coisa. Sim. Cara, o algoritmo, ele tá... A Gabi falou uma coisa muito interessante, que é tu tomar a decisão sem ser influenciado, mas o algoritmo tá te influenciando a todo momento. A todo momento. A pesquisa que tu faz do teu gosto no YouTube que tu olha de vídeo vai ser exposta para ti depois. Só que o que tu tá falando, o algoritmo tá entendendo. E aí ele depois tá te mandando anúncio. Tu fala de carro, daqui a pouco tu tá recebendo um monte de carro. Ou tu acha que é por acaso. Ele leu meu pensamento. Não é. Ingenuidade, né? Mas essa influência do digital, então por isso que eu digo, daqui a pouco essa inteligência digital a gente também vai ter que desenvolver, provavelmente. Isso, nesse sentido de conhecer. Inteligência de conhecer, de algoritmo, de quantidade de uso. Isso, exatamente. Não, isso é sem dúvida, é algo que vai entrar. Caraca, que conteúdo, hein, Gabi? Né? E a minha bandeira, assim, hoje também é de levantar esse assunto para a gente se questionar, para a gente decidir, né? O poder da decisão é uma das coisas mais fantásticas que a gente tem, né? Enquanto humanos. Então, que a gente tome esse poder, retome esse poder e possa
entender para onde a gente está indo com isso, né? Sim. Se autodeterminando de fato, né? Não, isso é incrível. Eu estava conversando com a mãe da minha filha esses dias sobre dar ou não um tablet para ela. Ela tem 5 anos, né? E a gente é separado, não me relaciono mais com ela, mas a relação com a minha Sim. filha é muito boa. E a gente conversa, até porque, independente de não formarmos uma família em função, nós temos uma filha e a gente toma decisões juntos que são importantes para ela. E eu acredito que isso aí é um dos temas que seria bem desafiador para a maioria das pessoas hoje, porque quantos filhos são de pais separados que não têm esse tipo de conversa, por exemplo, para resolver em que época que a criança vai ganhar um equipamento desse aqui. Para olhar as coisas. É dali até o final da vida, né? Já era. É dali até agora. Abriu as porteiras. É isso mesmo. Abriu as porteiras, porque não tem mais volta. Como que tu vai dar um negócio e vai tirar depois nesse quesito aqui? Então, daí eu fiquei pensando um tempão assim. Ela perguntou, tu acha que estava a fim de dar um tablet, mas eu estou pensando, não sei se está na hora ou no momento. E daí eu comecei a pensar assim, na rotina dela quando ela está comigo, ou o comportamento dela quando eu boto um desenho, um filme. Antes eu botava desenhos e coisas no YouTube. O que eu fiz agora? Faz tempo já faz quase 1 ano. Eu tomei uma medida diferente. Eu fui lá e assinei o Disney, fiz uma conta para ela ali, que daí já cai o conteúdo, o livre aquele, né, que é o Lzinho, né, e tal. E daí eu pego um conteúdo que não tem 5 minutos, 10 minutos ou 2 minutos. Porque eu entendi isso aí na minha cabeça, tá, Gabi? Olha só, daí tu me diz se tem fundamento ou não, porque isso aí também é uma maneira de educar digitalmente, tá? Um conteúdo mais comprido, mais denso. O que é o mais difícil hoje das pessoas verem. Reter atenção, é tudo muito rápido, é tudo muito curto, é um em cima do outro, é tum, 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 tum. Isso aí é desafiador para nós hoje, sentar e olhar um podcast, por exemplo, nosso, de 1 hora e pouco, 2 horas, até por questão da vida corrida, um escuta, dá no tempo que dá. Então eu tenho feito isso e eu noto que deu uma diferença. Ela consegue se concentrar um pouquinho mais hoje, um tempo não. Eu também não dou mais o celular. Não dou mais o celular em hipótese alguma para ela. Eu não dou. Eu sei que na casa da mãe dela lá às vezes acontece, mas é um tempo assim, uns minutos, 30 minutos, alguma coisa assim, depois. Então eu criei até um horário. A gente vai ver um desenho agora, tem, sei lá, 1 hora e pouca, 2 horas de desenho, um filme geralmente, que tem uma história, né, e tal. E era isso. Vamos brincar no chão. Tanto é que eu tenho um tempo com ela que eu pego o telefone e eu boto no silencioso e eu viro assim. E eu sento na sala, cartinha de... Comprei um Resta 1, domingo. Boa. Comprei um Resta 1, sentei, ensinei pra ela como é que era e a gente ficou jogando. Claro, tem um tempo ali limite, que daqui a pouco ela já tá pegando meu cachorro pelo, né? É. Mas eu tenho feito isso pra dar o menos possível. E daí acabei falando com a mãe dela assim, não tá na hora ainda, não é legal. Vamos segurar o máximo que der, o máximo que der, até porque eu sei que isso aí, eu li algumas coisas assim, o tamanho do impacto cognitivo, emocional. Isso Nos teus estudos, Gabi, quando que é o ideal, assim? É mais ou menos isso. Quando é a data ideal, assim? Tipo, tem 12, tem 15, tem 10... Então, assim... Tem criança não com 4, 3 com o celular na mão, que é dela, esse aqui é dela, aqui, ó, o celular. O ideal é quanto mais tarde, melhor. Sem dúvida. Mas, claro, agora vamos cientificamente. Tem um manual muito difundido da Sociedade Brasileira de Pediatria que faz uma análise sobre o impacto das telas em crianças e adolescentes. Isso é tão grave que agora o governo tomou esse tema, né, para debater e para ver os impactos que isso vai ter nas gerações futuras. Mas esse manual, ele indica... Ele, na verdade, é mais que isso. Saiu até um apelo dos médicos que os pais não deem dispositivo nenhum antes dos 2 anos. Que a criança não tenha contato com tela. E que isso passe, então, progressivamente a partir dos 6 a acontecer. Uau. Então, quanto menos, melhor. Então, 6 anos, a partir dos 6 anos, sei lá, eu não recordo especificamente, mas talvez 20 minutos
Depois isso vai progredindo até a adolescência, no máximo 2 horas, 2 horas e meia. Então, ali no manual tem uma especificação por faixa etária. Mas quanto mais tarde, melhor. A gente sabe que quando ela entrar no período escolar, isso vai ser inevitável. Que aí o outro vai começar, ela vai começar a pedir. Sim. E a tecnologia, tem uma discussão hoje, até que ponto a tecnologia ajuda na educação. E eu acredito que ela tem que ser uma aliada. A gente não pode tirar a tecnologia, porque é como tirar da criança hoje algo que é fundamental. A tecnologia acaba sendo fundamental. Sim. Mas quanto mais tarde, melhor. E quanto mais consciente, melhor. Olha, quando eu tenho contato com isso, o que isso significa? Significa que eu estou disponibilizando meus dados, significa que eu estou dizendo daquilo que eu gosto, as pessoas sabem, isso forma a minha reputação perante as pessoas que me acompanham, forma a minha reputação digital para a plataforma, porque ali tudo que eu curto, tudo que eu compartilho, a plataforma faz o quê? Me mostra mais, porque sabe que é aquilo que vai reter a minha atenção. Então, quanto mais acesso a coisas que eu gosto, ela me mostrar, mais tempo eu vou ficar ali dentro. Sim. Esse é o jogo da plataforma. A gente tem que entrar no jogo sabendo as regras. Entrar e não sair. O jogo é assim, entreter tanto a ponto que tu não saia. Isso aí é o princípio base de qualquer rede social, isso, né? É reter a tua atenção para quanto mais tempo tu tiver ali, mais dados tu disponibiliza, né? Sim. Então, ter essa consciência. Esta é a finalidade. Eu tenho que entender as regras do jogo para jogar ele da melhor forma possível. É assim que eu vejo. A gente não vai evitar, não vai excluir, nem nada disso. Mas a gente vai saber conscientemente o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou entregando aqui, sim, até que ponto eu vou, né? Quais são as consequências. Será que eu estou fazendo o melhor que eu posso ali? Eu fiquei muito feliz com a tua notícia. Eu resolvi, eu tava aqui, ai meu Deus, o que ele resolveu? eu fiquei pensativo também. Eu fiquei, mas e agora? Pois será que ele deu? Que bom. Não, eu não dei. E o celular, eu não dou mais o celular na mão. Às vezes eu pego alguma coisa que eu tô olhando na minha rede social e até foto que eu posto com ela, diz, pai, mostra as fotos de quando eu era bebê. Que eu tenho um arquivo, daí eu vou lá, assim, com as fotos, eu mostro. Isso é uma coisa bacana, porque eu tô gerando uma memória. Só, olha que legal, afetiva, né? Isso aí é bacana. Então eu tenho uma pasta ali que é só dela, que me diz lá, quer olhar. Daí a gente olha tudo de novo. Diz, filha, mas a gente olhou, mas eu quero olhar de novo, pai. Eu falei assim, tá bom, é melhor do que ficar olhando um negócio que não tem fundamento, né? E tá tudo certo. Mas é desafiador isso, porque eu trabalho com o telefone e ela vê eu mexendo no telefone, assim como os filhos do Christian também vê. Claro. Entendeu? Então, lidar com isso aqui é trabalho, filha. Papai tá falando com o titio, ajudando um titio numa coisa importante para ajudar a vida do titio. E eu sempre procuro ilustrar alguma coisa assim que é para ela não achar que eu tô Disneylândia, né? Que eu tô perdendo deixando tempo. De estar com ela pra estar ali. Né? Mas aí vem uma pergunta. Quantas vezes tu tá realmente trabalhando ou tu tá perdendo tempo? Quantas vezes tu começou trabalhando e se perdeu? Porque é muito fácil. Cara, eu não sei se é comigo, tá? Eu respondi uma mensagem importante, daí eu pego o celular, aí eu olho, tem uma notificação, eu olho a notificação, eu olho outra coisa, basicamente, tu vê só, né? 5 minutos depois. E eu tô aqui, ó. Gente, isso é só comigo que acontece, por favor. Um pouco assim. Aí tu desliga, vira aqui. Não fiz o que eu tinha que fazer. Aí tu... O que era mesmo? O que era mesmo? Gente... Sim, é normal. É desafiador isso aqui. É normal. E até porque, assim, às vezes tu vai fazer uma coisa importante, mas tem outras coisas importantes ali. No meu caso, tipo, eu tenho um corretor que tá me chamando. Daí daqui a pouco eu tenho não sei quem, daí tem um pagamento, daí tem não sei... E tá daí tu vai lembrando e vai fazendo. Tudo no mesmo, tá tudo no mesmo ali, tudo no mesmo, assim. Ele entra na mesma tela. Então isso é bem desafiador, porque tipo, o que tu ia fazer era importante, mas também tem outras coisas que vêm, que trazem importância. Mas eu digo assim, o fator de se perder no recreativo, vamos dizer assim. No recreativo, também, né? Também, porque é uma ferramenta pros dois lados, pô. Tu pega o Instagram ali, é minha ferramenta de trabalho. Sim. Só que se eu pegar o Instagram e começar a curtir coisas que eu acho engraçado e legal, quando eu abrir, o que vai vir? Não vai vir só o trabalho. Não vai. Eu acho que sim, uma recomendação, né? Já que a gente tem tudo isso. Isso é fato, faz parte da nossa vida. A gente trabalha com o telefone e hoje ele salva muito nossa vida, inclusive para poder trabalhar em qualquer lugar. Salva demais, ele é maravilhoso. Não podemos fechar os olhos para isso. Agora, uma recomendação que eu daria para quem tem filhos, eu ainda não tenho, mas terei. Vai ser 2, né?
Vai ser duas. Não Porque se nós já esrolou lá com o João. Nós Já já combinaram combinamos com com eles. Deus. Sim. Já tá certo. Mas, se Deus quiser. Mas o que eu penso assim, né? A gente tem que ter... Tudo bem, vamos lá continuar usando e isso vai acontecer. Agora, um lugar que ali não deve aparecer de jeito nenhum é mesa. Mesa salva vidas. Olha aí, Mesa gente. é onde a Olha gente olha, conversa. Mesa, né? A hora que... É. A gente E ele tá na mesa, né? não, mas assim, chegou aqui, Sim. a gente tá na refeição, não aparece. Sim. Aqui esse é meu momento sagrado Sim. com a minha família, com os meus filhos, é onde eu pergunto o que ele fez, o que ele viu, o que ele sentiu. E é muito importante que o pai possa perguntar isso, porque às vezes ele pode ouvir uma história de alguém que, teu filho fez isso na escola. Filho, como é que foi isso pra ti? Como é que tu sentiu em relação a isso? Ouvir a história pelas lentes dele, pela percepção dele, pra tu ir naquela narrativa identificando, olha, aqui ele ficou com medo, aqui eu vi que ele ficou assustado, aqui ele agiu assim porque ele não conseguiu se impor. Sei lá, tô dando um exemplo, né? Mas mesa é um lugar sagrado. Mesa é um momento de conversar, de olhar nos olhos, de confraternizar e congregar, né? Fortalece a família. Fortalece né? a É um família. princípio, um valor, eu acho que é inegociável, mas o quanto antes do telefone entrou a TV na mesa, culturalmente, de tu comer olhando TV ou alguma coisa, a minha filha pede, deixa eu ver o desenho enquanto eu como. Diz, agora é a hora da gente comer. Mas não, depois tu olha. Para saber o que tu tá Entendeu? comendo, pra prestar atenção no que tu tá fazendo. Vamos olhar ali né? a comida. E eu noto que isso é um desafio também. E eu não sei se eu não estou errado no que eu vou falar, mas eu acredito que muitas e muitas e muitas famílias coloquem um telefonezinho num suportezinho ou alguma coisa, porque... Come em paz. Ali, ó. Vamos comer em paz, deixar a criança se distrair. Mas isso tu falou, acho, muito bem. A televisão já fazia esse papel. Eu fui Já educada fazia. pela Xuxa. A Xuxa era aqui. Então, eu sei o que é isso. Agora, embora eu tenha sido educada pela Xuxa, na mesa minha mãe não deixava. A mesa Olha a gente aí. vai conversar, vai saber. E a gente sempre teve esse hábito. Nunca foi come no quarto, come vendo televisão. Nunca. Vamos comer junto, vamos confraternizar, vamos conversar. Mas isso aí eu vejo como um princípio também que, vamos usar uma palavra assim, degringolou. Muitas e muitas famílias não terem esse princípio, porque em alguma época na família que eu convivi, né, se perdeu isso, cara. Sim. E eu notei depois de muito tempo que esse era um dos fatores, tu não ter essa conexão diária com a tua família. Naquele único momento que tá todo mundo em casa, tu perde, é como se tu perdesse a linha. O fio condutor da Exato, família, né? porque daí cada um come num horário, não tem não tem amor, não tem uma conversa, não tem isso para entender. Como é que foi teu dia? O que aconteceu ali? Entende? E eu noto que, claro, esse aqui potencializa a TV. O celular. Ele é um potencializador como se fosse uma TV, porque ele está muito mais fácil o acesso. Hoje ele é além. Sim, muito além da TV. mas eu pegando um gancho para nossa geração da Xuxa, né? Ali, né, dos baixinhos, né, e tal. O quanto isso potencializa, né? Isso é meio assustador. Eu pensar assim, a quantidade de pessoas, por quê? Olha só. Eu tenho a minha família, eu tenho que doutrinar, ensinar a minha filha e passar esses princípios e valores do celular ser algo assim, pouquíssimo tempo, recreativo e ter funções de brincar, chutar uma bola, brincar com um brinquedinho de montagem, isso, aquilo, aquele outro, tá? Escola. Quantos coleguinhas têm esse mesmo sistema? Essa mesma família. Mas acho que agora tu falou um negócio certo, Thiago. Tu entende uma coisa assim? A minha filha está conectada numa escola pública. A minha filha estuda o ano passado ela estudou numa escola pública. Qual que é o que eu coloquei como meta para mim? Ela estudar num outro colégio. Entende? Eu venho plantando para colher e para ter uma condição melhor e passar uma condição melhor para mim e para minha filha, tá? Só que ela está numa escola pública ainda. O que acontece? Quantos coleguinhas dela têm esse mesmo ensinamento? Entende? Mas nesse falou quesito o que eu... ponto certo agora. Sabe, isso aí me preocupa. A convivência, né? O ambiente. Gabi, olha só. O Thiago falou um ponto que agora aqui pra mim que é bem relevante, que é bem importante. Eu vejo que Método CIS é transformador, né? É maravilhoso. Eu sou apaixonado, devo muito a essa transformação que eu vivi dentro do Método CIS. Mas o Thiago falou de princípios e valores.
E a gente vem falando muito do digital e muito da convivência da criança no digital e tal. Mas será que daqui a pouco não está faltando princípios, valores, o ensinamento da Santa Ceia, da mesa, cara? Mesa, senta, família, conversa, escuta, fecha o celular, princípios e valores, inteligência emocional. Sem Qual é a tua visão? Dúvida, né? Me dá essa tua visão aí, que eu Sem sei que tu dúvida. tem... Por isso que antes eu falei, assim, e eu sempre falo isso para as famílias, a escola ela precisa representar os teus valores familiares. E o valor é antes de tudo. Valor, princípio, é ali onde a gente se movimenta. Né? Então, quando É dali por diante, não é o contrário. É a base, né? E quando a família transmite isso, né? O nosso princípio é que nossos valores são estarmos juntos, conversarmos, dialogarmos, nos respeitarmos, nos amarmos com as nossas qualidades, com os nossos defeitos. Isso tudo faz parte da formação inicial de uma criança, né? Então, sem dúvida, por isso que eu disse, a escola tem um papel, mas a família tem o maior. Quem é que eu digo para os pais isso? Tu não Quem pode é passar que tem essa o maior responsabilidade, interesse né? que essa criança se desenvolva? É a família. A escola é passageira, a família é para sempre. Sim. Então, é ela que vai acompanhar, vai colher os frutos ou não de uma educação de base em casa. Então, sem dúvida, os princípios e valores da família é o que vão nos dar o suporte para construir qualquer outra coisa. Isso está na prevenção? Na linha de prevenção? Quando eu falo com famílias, esse é o meu principal ponto. Então, até Essa é sempre olha que legal. vem a dúvida. Porque vem antes, isso aí vem antes de um telefone. Isso aí vem antes de uma internet, gente. Olha só, a gente está falando de algo específico, mas isso vem antes. A questão é que a gente né? está vivendo nessa agitação do mundo, né? E não para olhar para isso. E não olha para as consequências. Essa brincadeira que eu fiz aqui, né? De eu dou uma telinha, ela se distrai e a gente come aqui a refeição em paz. Isso é uma coisa que a gente não pensa que tem essa consequência. Que o pai fazer esse movimento tem esse recado. Então, quando a gente começa a dar foco, né, em tudo isso, a gente começa a olhar, olha, isso aqui está ferindo os meus princípios e eu nem tinha percebido. Isso aqui nem diz respeito ao modo... Força. Sim, ele tem base, né? O trabalho, da base tem uma base no alicerce. Eu compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu ontem com a Isis. A Isis tem 1 ano e 11 meses, né? É uma princesa, o pai babão, né? Não, ela é linda, sim. Ela é linda, ela é maravilhosa. E uma inteligência, assim, e ela canta. Ela é muito musical. Só que lá em casa a gente tem um cuidado de conteúdos, né? Que tipo de conteúdo que a gente está assistindo. Então eu gosto de cuidar isso. E normalmente de manhã, que é um momento sagrado para nós, do sentar na mesa, tomar café, aquela coisa toda, ela tá junto e eu vou lá e ligo a TV no YouTube, que hoje é mais YouTube do que canal aberto, né? E eu coloco normalmente um hino a tocar. E deixo tocando. Deixo tocando, rolando lá o clipe do hino e a música. A Isis não estava cantando o hino. Sim. Ela tem 1 ano e 11 meses. Mas isso é importante para a gente entender a influência desse conteúdo que a gente está liberando para as nossas crianças, né? É que eles estão nessa fase até os 6, 7 anos, os neurotransmissores estão ali para receber tudo. Vamos conectar. Imagina, não tenho nada. Vou fazer as minhas primeiras conexões. Tudo que vier, eu estou conectando. Sim. Um HD limpinho. E eu escuto muito aquela Ousado Amor de Deus do Sádio, uma coisa assim, o nome dele. Sou apaixonado por aquela música, né? Eu escutando e aí ela cantando a música junto, assim, nossa, né? Mas por quê? Porque tem essa influência. Então a gente pode sim utilizar a rede social ou a internet, o contexto, para potencializar coisas boas. Se a gente usar da maneira certa, eu vejo que isso vai ser transformador. Porque daí, em vez de nós termos uma geração mais fragilizada, que é um caminho que vem se desenhando, parece pelo menos, a gente vai ter uma geração muito mais forte que a nossa. Sim. Porque a informação é mais rápida, ela é mais potencializada. Usada por bem, com certeza. O resultado vai ser... Só que eu vejo que ela é usada da maneira errada. Tem uma pesquisa de um livro, A Fábrica de Cretinos Digitais. É de um... Como é que é? Repete? A Fábrica de Cretinos Digitais. Cretinos. Legal.
agora eu não me recordo, mas eu acho que ele é um psicólogo francês. Eu tenho o livro, é muito bom. E ele mostra que essa geração é a primeira geração que os filhos têm o QI menor que os pais. Nossa. Por quê? Caraca. Falta de estímulo, né? Estímulo certo. Então, isso nos bota... Claro que QI não quer dizer tudo, né? Óbvio que Sim, não. a gente já Mas entendeu é uma que... das nossas Não. inteligências, A Mas gente né? é uma das entendeu, nossas... Exatamente. Mas tudo parte dele. Exatamente. 90% é o emocional, vamos dizer assim, as pesquisas básicas falam 95%, só que hoje a gente sabe que é tipo de até 20% mais ou menos, o QI, o cognitivo, né? Sim. E o restante é o emocional, até que é o que potencializa, né? Sim. Mas tudo Ou parte... destrói, né? Ou destrói, mas não, ele potencializa tanto pro bem, positivamente, quanto isso, negativamente, né? isso. Só que tudo parte do cognitivo. A visão tua da empresa, Christian, partiu da onda emocional? Não, partiu primeiro momento cognitivo. Tu viu o pensamento. E daí, depois disso, vem a emoção e tudo mais, né? Entendeu? Então, tipo assim, a gente entende que isso aí é o início. Aí tá vendo vídeo lá, Lucas Neto, isso, aquilo, aquele outro. Não, falou nisso aí, me dá um piripaque já. Não, me dá aqui. Não, me dá aqui. Mas é aí que tá o negócio da influência. Minha filha se relaciona com outras crianças da família, por parte de mãe também, e o pessoal assiste e olha, daqui a pouco, pai, porque o Lucas Neto isso, que o Lucas Neto aquilo. Eu disse, ai, senhor, daí vem o exercício da inteligência emocional, né? Entendeu? Exato. Sabe? Então, assim, esse tipo de influência, porque assim como a Isis, né? Eu sempre confundo com a afilhada. Com a Isa. Com a Isa, Isis. Assim como a Isis canta o louvor, a minha filha também falou do Lucas Neto, e ela também canta as músicas que eu escuto no meu carro com ela. E ela pede, pai, bota aquela lá do Aleluia, aquela eu gosto, pai. E ela canta junto também. Então, tem maneiras, mas esse negócio aí, ele me preocupa isso, porque é muito... Parece que é muito rápido essa influência. Escutou 1 minuto, já tá replicando, já tá porque o HD tá limpinho, né? Tá assim, ó. Prontinho. Quantos anos, Gabi, estudando e buscando e se aperfeiçoando nisso, nessa área? Vamos lá. Nós vamos ter que falar de idade, né? Não, de idade não. Não, tu já falou que é do tempo da Xuxa, não precisa mais. Tu já entregou. Tu já entregou. Mas, olha, eu acho que, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu entrei na graduação em 2006, saí da PUC em 2021. Uou. Claro que, né, daí depois eu fui aprofundando. 2006 até então, né? Porque até tu vem 2021, atualizando conteúdo ali diariamente. Não, isso que eu tava dizendo, a gente não morre naquele estudo formal de jeito nenhum. Nem o estudo formal determina nada, né? Sim. Porque poderia ter tudo isso, guardar para mim, ficar maravilhosa aqui, fechada, né, com conhecimento sem passar para ninguém. Então, não quer dizer nada, né? Agora, a gente precisa continuar. Hoje, a gente continua buscando outras ferramentas, quantidade de outros cursos que eu vou buscando também para potencializar isso. Gestão, por exemplo, hoje essa minha questão de treinamento e formação hoje já é um negócio. E aí eu sei fazer isso, mas eu não sei, por exemplo, né, não sabia como reger esse negócio, né? Que estratégias eu tinha, que visão eu tinha para ele. Então, tudo isso foram coisas que eu fui buscando. E é sempre assim, é uma busca contínua, né? Agora tem um novo estudo. E como é algo que me fascina, não é problema nenhum eu ficar lendo, estudando, quero saber o que tem de novo. E sempre quero levantar essa bandeira, né? De, olha, vamos olhar, vamos cuidar. E hoje estava até me questionando antes de vir para cá. Por que criança e adolescente, né? Porque foi uma coisa que foi evoluindo para mim na graduação, quando eu me deparei com direito de família. É isso que eu gosto. Não, agora eu criança e adolescente. E desde a especialização foi esse foco, criança e adolescente. Por que criança e adolescente? Eu estava hoje pensando sobre isso. Porque muitas pessoas, o direito é um lugar de potencializar, por exemplo, se potencializar financeiramente. Então, escolhe uma área como, sei lá, direito tributário. Eu sempre fui sozinha nisso, muito sozinha. Todos os meus colegas normalmente iam para outros ambientes, outros departamentos que tinha a ver com o seu trabalho, ou tinha a ver com a sua perspectiva de estratégia de negócios, mesmo de posicionamento do seu escritório, enfim. E eu sempre ali, mesmo aqui no Brasil, em Portugal ou na Alemanha, era eu, né? Então era estranha, né?
Mas depois eu fui pensando sobre isso, por quê? E aí hoje eu vejo isso assim, eu não passei bullying. Eu até tive nesse papel, mas não como sujeito passivo, daí então entendam como quiserem. Sim. Mas eu não passei isso na pele, mas eu passei sofrimento na infância, de perdi o pai muito cedo. Então isso da mesa, por exemplo, que eu mencionei, isso era uma coisa que eu perdi o pai, mas a minha mãe não quis que a gente perdesse a mesa. Então, olha, não somos só nós duas, mas a gente vai conversar aqui junto. Porque até, imagina, né, eu era criança, tinha 9 anos, entrada da adolescência. Se eu começo a ficar muito sozinha, que perigo, né? Uau. Então, ela me chamava sempre para perto, ela trabalhava muito, mas sempre fez esse papel. E isso é muito importante, é uma base que eu tive, sim, embora eu tenha perdido uma das referências, ela... Mas que baita exemplo tu usou teve, essa referência, sim, né? Demais. Então, acaba que, claro, eu não sofri isso, mas eu acho que é isso, né, que eu venho refletindo até. Porque eu não quero que outras crianças sofram. Eu não quero que outro adolescente sofra. E o bullying coloca no lugar de solidão, que é muito semelhante a quem perde um pai ou uma mãe. Se põe num lugar de solidão. De isolamento. De isolamento, de eu sou diferente, não é todo mundo tem seu pai e sua mãe, podem não viverem juntos, mas tem. Então, isso te põe num lugar de isolamento também. E eu sei o que é essa dor. E eu acho que vem muito daí também. Eu não quero que outras crianças, outros adolescentes, outras famílias vivam dores semelhantes, que esses casos trazem, né? E eu acho que essa fase é a fase de potencializar tudo. Sim, né? Tu tá lidando com a matéria-prima. É, exato. Tu tá lidando com a matéria-prima, tu tá lidando com o futuro. Exato. Entendeu? Daí eu vejo também que Deus está envolvido nas coisas. Vai saber se a tua experiência... da parte de criança não tem a ver com o que tu faz hoje, porque que nem tu falou, eu sou a estranha. Tá, mas e se ninguém faz isso? Alguém tem que fazer isso no mundo, alguém tem que pontuar isso, alguém tem que falar sobre isso. Faz sentido? E é muito nobre, né? Isso que tu faz hoje é muito nobre, porque agora tu falando me remete assim muito às pessoas, porque eu trabalho com vendas e eu vivo muito vícios emocionais. Eu vivo junto com a galera ali, tento tirar isso e ajustar e ajudar a ressignificar. E eu vejo que as pessoas adultas hoje, elas têm problemas porque as crianças delas não foram bem tratadas, sim, ou não foram bem conduzidas. Então, se a gente não tem uma sociedade melhor, é porque daqui a pouco não teve pessoas que nem tu para poder orientar, para poder cuidar, para respirar junto e fazer assim, ó. Mais 3 horas de programa aí. Sabe? Pode separar, gente, que agora, não, é sério. Agora me pegou aqui. Não, me solta. Mas é isso, né? A sociedade que a gente vive hoje, ela é impactada pelas crianças que foram criadas há anos atrás. E a diferença está fazendo pais, gigante. Para cuidar dos teus filhos, primeiro tu tem que cuidar da tua criança. Antes Boa, de cuidar do teu filho... O Christian pegou o cerne. Mas Ele pegou o cerne. As pessoas acham que a gente não está influenciando nada. A gente é responsável pelos filhos dos filhos da minha filha. Isso aí vai reverberar quantas gerações para frente. Olha o tamanho da nossa importância no mundo. A galera não tem essa noção, gente. Eu vejo isso muito nítido. Mas que as pessoas não têm. O teu serviço é nobre demais. Muito obrigada. Demais. Eu falei assim, não tem ninguém fazendo isso. Hoje que eu veja, pode ser que tenha, pode né? ser que tenha, não vamos dizer assim, mas na nossa visão, no nosso território. Nossa bolha. Isso, na nossa bolha, boa, demais na nossa bolha. Então, alguém tem que fazer. Esse espaço não fica em branco, né? Sensacional. Não há lacunas vazias, sempre alguém O que mais tu tem de curiosidade, assim, Cristian? Eu fiquei curioso sobre ela, assim, sobre a parte da empresa, que eu vejo que ela está fazendo palestra nas escolas, e eu vejo os vídeos e as fotos das escolas cheias para pais também. Essa é uma curiosidade minha, até também dessa empresa que se formou desse negócio. Tu tem alguma... para perguntar, assim? Tem uma forte. Gabi, eu sei que Deus nos utiliza para potencializar as pessoas, para auxiliar, para servir, para muitas coisas. Como é que tu te sente com isso? Porque tu sabe que tu é instrumento de Deus aqui, né? Por muito tempo eu não soube disso. Eu não levava isso em consideração. Isso veio, e aí eu volto à minha história lá do início, do dia que eu caí, o João vai morrer de rir quando vir, mas o dia que eu caí, foi muito curioso, assim, foi ali que eu comecei a despertar um pouco mais esse olhar.
Porque nesse dia, então, eu fiz aquela choradeira, então ele me chamou a atenção, me chamou, né, de volta. Te deu uma puxadinha, assim. Uhum. Mas aí a gente sentou junto e ele disse assim, vamos ler 1 Minuto de Sabedoria, que eu sempre tive esse hábito, né? Eu adoro esse livro é muito legal. O meu pai, quando esteve muito doente, ele tinha o hábito de ler todos os dias. E aí eu achava que eu guardei esse livro, porque pra mim, assim, olha, ele leu aquele no Sabedoria, não adiantou nada, viveu um câncer, não combateu, na minha cabeça de criança, né? Sim, isso não é o bom. significado que a tua criança deu, no isso caso. Isso não é bom, não quero. Depois de muitos anos, eu retomei esse hábito, assim, eu comecei a querer entender mais. E aí, nesse dia, ele me fez essa sugestão, e aí aconteceu aquilo que eu acho que foi assim, tipo, a corda abençoada. Esse vai ser o corte, né? Boa, vai ser ótimo. Mas foi isso, assim, ali, quando eu abri o minuto, dizia assim, eu nunca me esqueço dessa frase, desperte para a vida. De você dependem as criaturas que o cercam. Uau. E dizia algo em relação a crianças e a família. Sim. E aí eu cheguei a me arrepiar. Eu disse, olha... Sim, não foi só tu. Não, isso aqui não é... Tô brincando. Eu tô brincando com uma oportunidade que me foi dada. E por isso transformar isso num negócio, e por isso transformar isso em algo maior, porque se eu fui atrás disso e meio que sozinha, não foi à toa. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Não foi por acaso, né? Então eu acho que né? Fortíssimo, eu acredito nisso, assim, Deus nos usa nas nossas fraquezas, né? E a minha fraqueza era aquela criança sozinha. Então ali veio, então já que tu viveu isso, olha para essas outras pessoas. Sim. Usa o teu trabalho. Tu vai ter um olhar de empatia que ninguém mais tem nesse sentido. Tu pegou. Total, Deus nos usa nas cara. nossas fraquezas. Total. O Diegão falou isso, que o propósito está linkado com o teu bloqueio, vamos dizer assim. Exatamente. Isso é pancadarice. Exatamente. Meu Deus. Meu Deus. Obrigado por você estar aqui, por isso aqui está acontecendo. O podcast, ele está potencializando essas histórias, assim como da Gabi, vai vir mais gente, muitas outras pessoas vão vir, e pessoas que estão escutando os relatos dos convidados aqui, estão tendo a vida impactada também. E eu tenho certeza que o pessoal que vai assistir aqui vai repensar se está fazendo certo, a tela para o filho, vai colocar as pessoas que estão assistindo num grau de consciência. Uhum. E esse é um poder bom da internet. A gente está usando essa ferramenta para o bem, entende? Bem. Olha que lindo. Para o bem, para potencializar coisa boa. Conteúdo da Gabi. Cara, pega e fica 1 hora ali só rolando os reels e conteúdo que ela tem. Nossa. Muda a vida dos filhos. Muda a vida dos filhos. E dos filhos, dos filhos, dos filhos. Qual que é o teu arroba, Gabi? Nas redes? @Gabriela_Amato Teixeira. Amato Teixeira. Nós vamos aproveitar esse momento do arroba e passar aqui. @Acorda Abençoado, @podcast Acorda Abençoado. Qual que é o teu, Christian? Meu é @christian.oliveira.cyj. Sim, que é o que tá na tela aí. Tá aí. E pegando esse gancho, eu quero ninguém melhor do que ele mesmo para falar fazer hoje o merchan da empresa é contigo. Que legal. Do teu coração, que eu sei que tem muita coisa boa acontecendo na tua empresa. Tu é uma pessoa que Deus também está usando para potencializar na vida dos outros, e tu quer um exemplo disso, vir o Luiz e o Everton, que são os corretores de ponta da empresa do Cris. Eles vieram aqui conversar conosco, eles estão com a vida transformada em função de ter uma entrega no trabalho, não ter uma venda forçada, ter uma entrega de realmente atender o que o cliente precisa, e sem correr atrás da grana, esses caras estão faturando alto por consequência. Muito e mudando a realidade. A ponto de eu perguntar por Diego, que está de férias lá na praia, disse: ô Diegão, o que tu achou do episódio? Ele tinha escutado metade, né, em função do trabalho. Disse: cara, isso aqui é sensacional, cara. Disse: meu Deus, não consigo parar de ouvir. Depois que acabou, eu perguntei: tá, mas o que aconteceu contigo? Cara, eu tô a fim de largar o meu trabalho e virar corretor. Cara, olha o poder, olha o poder disso, cara. Então, assim, nada melhor do que o próprio Christian para fazer a descrição hoje que é um patrocinador do nosso programa, Crédito Real. Cara, eu vou ser muito breve, Vou usar a fala da Gabi aqui, que ela trouxe ali, que Deus nos usa nas nossas fraquezas, né? E eu comecei na corretagem com 19 anos, porque o Yuri, que é o Y da empresa, né?
ele Gabi resolveu vir, né? Deus nos mandou ele, e a gente fala que ele sim transformou a nossa vida, eu e a Josi. A gente tem uma família propaganda de margarina por causa disso, é lindo demais, a gente vive assim. Então a gente vai na igreja, a gente praticamente não briga, a gente senta, conversa, resolve, mas assim, nem sempre foi assim. E hoje a gente tem isso. E o que eu penso, a gente tem empresa, e veio a empresa, aquela hora tu falou da onde veio a empresa, cara, ela veio da elevação à quinta potência no método CIS. Do pensamento, do cognitivo. Então vou te dizer que ela veio da uma explosão assim de emoção e tudo mais, né? Então quando eu tive aquela visualização ali de empresa, eu pensei assim, cara, eu vou ter uma empresa para transformar a vida das pessoas, então para auxiliar na minha fraqueza, que era lá atrás eu não ter grana, ou eu não ter uma família do jeito que eu gostaria de ter, eu poder potencializar isso. Então, na nossa fraqueza, a gente poder ser utilizado por Deus. Então, basicamente isso. Então, se quiser trabalhar conosco, estamos sempre selecionando pessoas. É fortíssimo, é forte demais. Pessoas que queiram transformar a vida, sim, tá? Porque isso é muito importante. Eu não contrato qualquer um. Isso é muito sério, porque eu trago esse lema muito forte, mas aí a pessoa tem que ter dedicação, tem que ter esforço, cara, é forte. E são os valores da tua empresa, né? Dá pra pegar uma ideia, tu viu? Isso é inegociável, e daí não tem a possibilidade de não ter um resultado positivo. Não tem, porque daí tu vai fazer e vai dar certo. Entende? E eu acho legal que a gente acaba conectando sempre com pessoas nessa linha. Nossa, eu tô feliz demais, Gabi, de estar aqui contigo hoje, de te conhecer melhor, porque eu não te conhecia, né? O Thiago falava maravilhosamente bem de ti, mas hoje eu vejo que assim, nossa, o teu trabalho na sociedade, a tua dedicação, os anos que tu dedicou estudando, potencializando, para que tu consiga fazer uma entrega para quem talvez nem vai dar tanta atenção assim pro teu conteúdo agora. Mas lá na frente vai falar assim, nossa, graças a Deus apareceu uma Gabriela lá atrás na minha vida e me falou isso. E aí foi ressignificando e foi fazendo, e daí foi transformando a vida deles. Pode ter certeza disso. Que maravilha. Às vezes, a gente acontece isso, né? Eu crio conteúdo todo dia, o poder do todo dia, né? Sim. E às vezes eu penso, tá, mas será, né? Vale a pena? Ninguém tá vendo, tá com baixo alcance. E tudo bem, também. Aí eu preciso potencializar essa competência. Mas eu sempre penso isso, tudo bem, alguém vai ver. Para alguém vai fazer sentido. Sim. E aí, de repente, eu recebo um feedback de um pai, de uma mãe. Poxa. Então... É isso aí. Ele vem para fortalecer, para dizer assim, esse é o caminho, segue. Exato, continua. Sabe por quê? Porque a maioria não fala. A maioria é impactada e tá quietinho. E virou uma chave, ficou ali remoendo aquilo. E aquilo passou, acabou o podcast, acabou o teu vídeo, acabou a tua live. Mas ficou ali, mas né? ficou, tem uma potência nisso, e esse também é um poder da internet que tem que ser usado pro bem, né? Sim. Qual que é o @ da empresa, Cristiano? _ crédito real CYJ. Show. A gente tem mais 2 patrocinadores, Rede Amor à Vida, porque saúde mental faz parte da alta performance, né? Sem dúvida. Se não tá com saúde mental, não consegue. Então, assim, psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, atendimento online e presencial. O @ deles é a Rede Amor à Vida, @Rede Amor à Vida. Tá? E também temos a Academia Extreme, que é do nosso brother Fábio, o Christian treina lá, né? Que é um profissional espetacular. É Extreme, @Extreme __. Não, minto. Desculpa, perdão. Volta, aqui ao vivo, né? Academia __ Extreme, tá? Segue lá, atendimento personalizado. O cara tá com problema no ombro, coluna, joelho. O Fábio é especialista em recuperar a saúde das pessoas. Daí também e a saúde física também é necessária, né? Exato. São as nossas inteligências, né? Exato. Físico, olha como tá tudo linkado. Tudo interligado, olha como tá tudo linkado. Tu precisa de saúde mental, mas se tu não tiver saúde mental, ou se tu não tiver física, como é que tu vai ter mental? São pilares, né? Então toda a nossa rede, por isso que eu acredito assim, nada é por acaso, até a pessoa que senta aqui. Tudo tem um porquê. Tá tudo linkado. Isso é Deus, né? Agindo. Com certeza. Faça outra pergunta que eu preciso no banheiro, senão vai dar problema. Gabi, tô maravilhado. Tô maravilhado com o nosso assunto, com o conteúdo, que é, como o Thiago falou, conteúdo denso mesmo. Sim. Veja a tua entrega, a tua dedicação, e às vezes
esse lance do alcance aí quer dizer uma coisa assim, eu vi que tem uma passagem de Jesus, né, que ele deixa as 99 ovelhas para ir lá resgatar uma perdida. Então, se a gente impactar uma pessoa, já é relevante, claro, né? Então, e é uma que leva, que vai continuando em outras gerações, então sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Abrir a boca sempre vale a pena. Que massa, que bacana. E para ti hoje, essa parte de comunicação, que foi uma superação grande, né? Gravar. Porque gravar é diferente de comunicar ainda na escola. Comunicar na escola é uma coisa, mas gravar é outra bem diferente. Como é que é isso pra ti hoje? Hoje é bem tranquilo, assim. Gravar é tranquilo. Gravar é tranquilo. Eu sempre, quando eu comecei a fazer, desde que eu comecei a fazer, assim, as pessoas brincavam assim, tô apresentando o Jornal do Almoço. Mas e até tem uma inspiração mesmo em jornalista, Sim. que é a Carla Faquin, que eu sempre vejo ela e eu... Maravilhosa, né? Tomo ela como uma inspiração, né? Na articulação, até já falei isso pra ela. Mas eu vejo assim, hoje eu tenho até tentado perder um pouquinho essa fala jornalística e ser mais opinativo, porque no jornalismo, eu não tenho formação em jornalismo, mas pelo que eu entendo, né, no jornalismo você tem que passar aquela informação sem opinião. E eu fiz muito isso, né, de passar informação, que eu tô aqui nesse papel de passar informação. E aí eu comecei a pensar nisso, tá, mas e o que eu penso sobre isso? Que as pessoas também querem entender, né? Se eu me coloco como alguém que é especialista nesse assunto, eu também preciso dizer o que eu recomendo nesse sentido. Então, é um movimento que eu comecei a fazer, assim, de também me posicionar mais e dizer, eu penso assim, e dar esse medo à internet, né? Como é que eu vou me posicionar? E se isso for visto como algo polêmico? Mas é necessário, né? Não tem como ficar em cima do muro. Na academia, a gente tem isso também, né? De eu me posiciono, mas, ao mesmo tempo, eu também fico aqui atenta ao debate, e se isso me mexer para cá, eu vou, né? Posso, talvez, ter que mexer o meu posicionamento também. Mas isso na vida a gente precisa ter esse posicionamento, foi algo que eu fui também aprendendo, desenvolvendo, né? Eu tenho que dizer onde é que eu me situo nisso. Sim. E aí é algo que eu também venho desenvolvendo, porque eu acho que é uma fatia importante também do trabalho, né? Sim, é usar as redes sociais, usar a internet da maneira boa, né? Eu vejo que, usar ali em tempo excessivo é ruim, usar em conteúdos que não são produtivos é ruim, mas tu largar um conteúdo bom e que vai agregar na vida da pessoa é o top. Só que a pessoa tem que saber selecionar, né? Então tu tem que posicionar para não usar a internet, mas tu precisa ter viralização do teu conteúdo. Quando eu faço, desafiador isso, né? Quando eu faço as palestras, então, nas escolas, eu faço a fala, me coloco, me posiciono. Daí, quando eu termino, e agora as minhas redes sociais. Nossa Senhora. Então, fica até uma brincadeira. Mas porque eu digo, a internet é muito útil. Use, mas não se deixe ser usado por elas. Exato. Né? Então, bem pensado, bem posicionado isso, né? E também não é para maratonar o meu conteúdo, né? O acesso, vou viver, vou aplicar. Acesso de novo, vou viver, vou aplicar. Senão vira um inchaço mental, né? Sim, eu vi que tu posicionou ali, tu falou um pouco sobre leitura, tu fez formação em Direito, né? Isso. A gente sabe que formação em Direito demanda de muita leitura, né? A pessoa tem que gostar de leitura. E eu vi que tu teve uma dica no teu conteúdo que um pai pediu e tu deu uma dica de livro. Ele me perguntou se eu tinha alguma recomendação de leitura, né, para as férias. E aí eu recomendei um que eu sempre recomendo, que é o Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Nossa. Que é sensacional, né? Forte, né? Fortíssimo, né? E ele é uma leitura que a partir de 14 anos já é bem, cognitivamente dá para acompanhar bem. Então eu indiquei esse, mas eu disse para ele, olha, eu indico esse, mas sabe o que eu mais te indico? Que tu leve ela a uma livraria e deixe ela escolher o que ela gosta. Porque assim ela vai começar a desenvolver o hábito. Né? Para mim foi assim. Eu comecei indo na livraria. Eu moro quase em frente à Casa de Cultura Mário Quintana. Então, eu tinha a biblioteca de criança ali. Eu ia várias vezes na mesma manhã para pegar um livro, voltava para casa ali, voltava, trocava por outro. Olha só, tu acha que acontece tudo por acaso? Entendeu? Tipo... Mas eu tá achava... explicado sim, que ela gosta de ler. Achava divertido aquilo aí, voltava ali, agora devolvia. Aí a funcionária até ficava achando engraçado.
Mas isso foi pra mim, assim, porque aí eu fui começando a gostar. Depois eu perdi isso por muito tempo, daí eu não lia nada. E aonde tu perdeu? Eu não sei. Eu acho que, assim, depois eu perdi o gosto, sabe? Não sei, não tinha encontrado algo que eu gostasse de ler. Não encontrava. Aí eu tenho o João comigo já na vida há quase 23 anos. Então, né, eu era jovem, vamos dizer assim. E eu não lia. E ele sempre leu. Muito, 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 muito. E daí Também formado, né? Sim, o João também tem uma longa formação no direito, doutorado, pós-doutorado na Alemanha ele tem até. Sim, foi além. O João foi além. Tem uma explicação lógica também, né, Legal. Christian? E eu sempre fui. Também ele sempre foi o meu parâmetro. Ele sempre foi minha referência, né? O pai sempre leu. Sim. O João sempre leu. É a referência, né? A Gabi Lerá, voltou né? a ler. Sim, voltou a ler ambiente, pessoas, Ambiente, influência. Sim, ele foi muito a minha referência Uau. disso, de estudo, de Que busca. legal. Tudo isso até vem muito por ele, Que assim, bom, esse né? movimento, né? Então, eu sou muito grata a esse cara. Que legal. top. Parabéns, João. Que massa. Ele é demais. Merecido. O João é sensacional. Ele é demais. Né? Sensacional. Legal. As escolhas que nós fizemos na vida também vão direcionando os nossos caminhos, né? E eu vejo que quando tu faz um planejamento ali de ações e tu vai escolhendo, e tu também determina a pessoa e a vida que tu vai levar, porque tu determina as vidas. Ontem a gente estava passando na freeway, a Josi pegou e leu uma frase. Olha o que estava escrito ali, estava pichado. Estava escrito assim, cada um está no lugar que se coloca. Caraca, aquilo foi assim, ó. Eu falei, olha, eu acho que como o pessoal que anda pichando tá indo no método CIS, hein? Eu tô achando. É uma baita verdade, né? Cada um está no lugar que se mesmo. coloca. É mesmo. E tu vê Que aceita estar também, né? Decide estar, né? Que se coloca, faz coloca, sentido, né? De fato, total. então. Total. E aí tu veio de uma leitura, muito conteúdo e agora vem transformando vidas aí. Uau. Que bom, né? Como que faz para contratar os serviços da Gabriela, do conectar para desconectar? Eu sempre começo pelas redes sociais. Mas é uma forma, né, de acesso. E é verdade, tem muitas pessoas chegam a mim pelas redes sociais. Sim. Muito boca a boca, que é a nossa melhor marketing, né? Mas pelas redes sociais. Então, eu sempre faço uma reunião online e aí a gente faz um alinhamento, qual é a ideia. Normalmente são escolas ou grupos de pais. Sim. E aí faço mentoria, faço o que for a necessário, demanda, né? sim. Para trabalhar Tu faz uma anamnese ali para ver o que é necessário, não é algo engessado assim, né, Gabi? É um caminho bom, assim, ali a gente já começa um assunto e muitas escolas, inclusive, chegaram a mim pelas redes sociais, então essa vantagem, né, de mostrar, eu divulgo usar a esse ferramenta assunto. a favor, né? Exato. Usar da maneira certa, né? Exato. Sim. Usar da maneira certa, que legal. Olha só, a Gabi e o João vão ter filhos, né? 2 filhas, né? Isso, né? 2 filhos. Não é vão ver, se vai acontecer. A Isis veio da ferramenta do método CIS, tá? Do Só para ficar Venenem. claro. Só para ficar claro que funciona. Sim, eu funciona, imagino. funciona. E daí, olha só que legal, ela já tem todo um posicionamento, uma estrutura para passar desde pequenininho, assim, e para embasar mais ainda o teu trabalho. Porque imagina os teus filhos... Na prática, né? Exato, é outra coisa, né? Exato, porque os teus mas filhos... eu não, assim, não... Como é que eu vou dizer? Eu não nego que deve ser um grande desafio, um desafio diferente. Por mais que se prepare e eu diga assim, eu acho que deve ser assim, assim, assado. Na vida, todo dia é outra coisa, né? Então, vamos ver. Mas tem um ponto aí que é bem interessante, tá? Digo eu que tenho 2 e tem um de 12 anos que é bem desafiador ser pai do adolescente, mas quando a gente tem princípios e valores dentro de casa e a gente tem um posicionamento, tipo, é assim... O teu filho segue as ordens. É o resultado, ele né? segue a regra. O meu filho, ele é bastante conectado, ele joga online. Então, ele joga online profissional, ele joga muito. E aí eu vejo assim, tá, beleza, mas isso pra mim já foi um desafio gigante, porque eu fiquei pensando, tá, mas eu não sou dessa geração. E eu entendi que era um ponto difícil, porque o que acontecia? Não é por acaso também que eu tô aqui, né? Não é. E aí também tinha um ponto que era muito difícil pra mim entender isso. Porque tinha que ficar treinando online. E pra mim, treinar pra mim é correr.
O treinar para mim Sim, é ir na né? academia. Na academia. É fazer treinamento imersivo, é conteúdo, é ler livro e tal. E aí o que eu fiz? Eu fui introduzindo coisas nisso. Só que eu tenho um filho que eu falo para ele, cara, ele para. Eu falo para ele, cara, faz isso, ele faz. Então a educação que o Yuri tem Sim, vem antes, né? vem, tipo, se eu falar para ele, Yuri, tu vai ficar uma semana sem jogar, ele fica mal, mas ele fica. Entende? Tipo, ele tem um respeito Sim. e isso vem pela base familiar. Então Claro. eu vejo que assim, o ponto principal pode usar a internet? Óbvio que pode, né, gente? Não tem como a gente ser hipócrita e dizer que não vai usar. É. Ah, não, uma criança não vai usar, tá louco. Sim. Tá louco. Não tem, Sim, mas tem que usar pro lado bom. Só que primeiro, na minha visão, é a base familiar. Primeiro é a identidade daquela criança. Porque eu sou com meu filho, né? Eu faço ele fazer, eu sou. Porque ele tem que saber quem ele é. Então, antes de qualquer coisa na vida dele, antes de internet, antes de pai, antes de qualquer coisa, a identidade dele como pessoa tem que ser fortalecida. Porque aquilo ali é o que ele tá fazendo, não o que ele é, né? Daqui a pouco, se ele entrar numas que ele é aquele jogo, e se ele não tem o jogo, ele não é mais nada. Exatamente. Que nem aconteceu com muitas pessoas que, por exemplo, eu sou jogador de futebol e daí daqui a pouco eu tive um problema no joelho. O que tu é? Tu não é mais nada, porque tu era jogador de futebol. Mas Olha que era triste. o que ele fazia, né? Não o que ele era de Sim, fato. Então, por isso que eu digo que a inteligência emocional, a base, a mesa, como a Gabi falou, isso que a gente precisa, né, Gabi? Administrar o conteúdo, que é o que tu tá fazendo com maestria, ensinar as pessoas a administrar é difícil para quem é pai, Gabi, porque não tem alguém que vai lá e fala assim, não, teu filho tem que ficar X tempo lá, mas ele tem que treinar 4 horas. Ah, mas ele não pode ficar 4 horas, e agora? Entendeu? Sim. E aí é difícil tu administrar isso. Então, claro que na vida real é muito desafiador, mas o teu conteúdo dá assim, ó, certinho. Dá. Ele vai ser muito impactante, tenho certeza absoluta. Eu cruzei o meu dedo para mim não me esquecer de uma coisa. Que você não esqueça, muitos assuntos a mente fervilhando, né? Eles vão ter acesso à internet, não tem como não ter acesso. Mas eu vou contar uma coisa aqui que aconteceu lá no Formação, tá? Para quem não sabe, a Gabi foi minha colega no Formação na Febracis, ela e o João. Foi incrível, né? Aquilo tem algo surreal, assim, que acontece naquilo lá. O Christian fez também, fez antes de nós, né? Tem uma parada espiritual ali muito forte. Ninguém tira isso da minha cabeça. E aconteceu uma situação lá com uma das colegas, que eu também acredito que não é por acaso. Nós estávamos almoçando, e eu não sei que assunto eu cheguei lá, que uma das colegas, e eu não vou expor ela, até porque não tem porquê isso, mas uma das colegas veio me contar assim, não, eu queria falar contigo, assim, daí falou assim, não, eu tenho um filho de 11 anos. E eu descobri pelo e-mail que ele estava vendo pornografia. E daí eu fui lá e apertei ele. Não, você tá vendo, não sei o quê. Sabe o que ele falou pra mãe dele? Mãe, eu não consigo parar, mãe. E agora, mãe? Olha que merda, gente. A internet. Não, eu tô trazendo conteúdo, isso porque né? exatamente tem a ver. É um vício, né? Tu falou, cyberbullying e tal, mas tem a ver com vício. internet, tem a ver. E daí disse que ela conseguiu solucionar aquilo, tirou e teve um controle e fez atividades e tal. Mas me diz uma coisa, quantas pessoas que o filho ou a filha está tendo acesso a esse conteúdo e que o pai e a mãe não sabe, gente? Não tá olhando de perto. Não está tendo um cuidado. Isso aí é que nem saber assim, na nossa época. Com quem tá andando? O Joãozinho? Tá, mas o Joãozinho faz o quê? O que o pai e a mãe do Joãozinho faz? O que eles fazem? Não, vamos lá ver. Cara, a galera que não teve esse cuidado, alguém cuidou. E daí não foi pro caminho certo. Entende? Então eu vejo uma preocupação, fazendo uma analogia para a nossa geração, para essa, de que esse cuidado é o quê? Tá, mas o que tá olhando no telefone? Tá, minha filha tem 5 anos, ela não pega o telefone, mas o teu filho pega. E quem tem filho de 10, 11 anos, que tem uma coisa mais liberal, assim, pega aqui, que tem esse acesso muito mais fácil. Daí eu acredito que o trabalho da Gabi também potencializa uma segurança para isso. Cuidar, eu acho que é de uma forma geral também, né? Cuida mais de perto, e comportamento diz muito, né? Quando esse filho está com um vício digital, e isso acaba sendo um vício digital, né?
cuida, chama para perto, busca outras atividades offline que geram tanta Exato, dopamina quanto uma rede social, um exato. jogo ou qualquer outra coisa. Exato. Tem eu me lembrei antes, até vou referir agora, eu lembrei de um livro do Dr. André Davin, professor André Davin, né? Que é neurocientista e que também trabalha muito forte, né? Sim. Esse assunto, ele tem um livro do Cérebro e Vícios Emocionais, Descubra o Seu e Liberte-se dele, porque, na verdade, todo mundo tem, né? Caraca! Esse é um livro muito bom dele. E aí ele expõe todos esses vícios, inclusive o digital e outros tantos, né? E todos nós temos algum, porque todos nós, em alguma medida, por mais Sim. que os pais acertassem, quisessem fazer o melhor, Golaço. e assim, vai ser conosco também. Sim. Isso, em algum momento, se rompe, alguma coisa marca estranho ali, né? A criança sentiu aquilo de uma forma diferente e ficou. Então, a gente tem isso. A questão é identificar e trabalhar para se libertar disso, né? Esse Sim, livro como é que é o nome mesmo? Que legal. é Cérebro e Vícios Emocionais, Descubra o Seu e Liberte-se dele. Vou comprar esse aí. Vou comprar e vou ler, porque E essa é leitura o deve ser incrível. neurocientista, Muito aquele que faz Sim, parte é né, muito do- bom e do muito- setor. Não, ele é sensacional, cara. A leitura, se tu pensa num Fortíssimo. neurocientista, não vai entender. Não, é uma leitura muito leve e muito para o público em geral. Então todo mundo vai entender assim e é muito bacana também Sim. de falar. Que legal. É, muito bom. Que legal. Pegar um gancho aqui agora e falar da Sonido. Sonido Produtora é onde a gente está gravando esse podcast lindo, maravilhoso, que me dá uma alegria quando eu saio daqui. Cara, eu entro de um jeito, parece uma sessão de coaching ou uma terapia. Terapia, às vezes, o cara sai meio brocochosinho, mas vamos combinar. Né? Mas eu entro de um jeito e eu saio de outro. É sensacional isso aqui, gente. É sensacional demais mesmo. Eu sou muito grato a Deus, primeiro de tudo, por estar aqui. Eu entendo o tamanho da força de conexão. Eu fiz uma analogia um outro dia e vou fazer para ti agora, Gabi, porque de repente tu não assistiu, até porque a nossa vida é corrida, né? O Christian foi o primeiro daquela turma lá a fazer o método CIS, fez online, indicou o Júlio e a Dani. E a Dani e o Júlio me indicaram. E eu indiquei o Diegão. E eu tô sentado aqui agora, e se esse cara não tivesse indicado o Júlio e o Júlio e a Dani me indicado, isso aqui nem ia existir. Olha que Legal. forte que é isso, cara. Não ia, porque eu sei que eu tava noutra rota, eu tava no outro caminho, e uma atitude, uma decisão, mostra ali, daí um ajuda o outro, isso aí é divino. Aí quando a gente diz assim, ai, foi por acaso. Ah, para, vamos ser sinceros, não é por acaso, né? Deus está envolvido nessas coisas, né? Eu quero que tu deixe uma mensagem para esse pai, essa mãe, sabe? Que daqui a pouco não tem essa consciência, Christian. Que a gente trouxe à tona aqui do tamanho do perigo que é um telefone para ter paz na mesa. É. Um telefone que é para ter paz, para olhar a novela. Pega aqui. Que é um telefone que é daqui a pouco para poder cozinhar para uma pessoa que realmente precisa, que não consegue ali, que está tentando lidar com uma criança. Entende? Tem situações que são... E também, sabe? Sim. E também pro pai da criança que se sente sozinha, né? Que sofre bullying, que tem o apelidinho, que é o que daqui a pouco é o excluído da turma. Eu acho que é um contexto geral, né? É. Não só Também. o telefone, não Também, só a rede social, também, eu fui- mas para aquela criança que também está se sentindo abandonada ou rejeitada ali. O que esse pai tem que olhar? O que essa mãe tem que olhar? Eu diria assim que, em primeiro lugar, né, olhar o comportamento desse filho, olhar para esse filho, né, tirar os olhos da tela e olhar para essa criança. Será que esse pai tá olhando mais... Pá, isso daí é muito forte, cara. Será que esse pai tá olhando mais pra tela do telefone dele ou ele tá olhando pro filho dele pra ver o que o filho dele tá fazendo da vida, cara? Eu ontem li uma frase do Léo Freiman, vocês tinham perguntado quem trabalha esse assunto. Léo Freiman é um jornalista, psicólogo, que trabalha essa questão da educação, não só digital, mas da educação para filhos com brilhantismo. Até deixo essa recomendação dele, que é um especialista maravilhoso. E ontem eu li uma frase dele que me chamou a atenção sobre essa questão do digital e filhos, né? Que era algo mais ou menos assim, em terra de cego, quem tem olho é rei. E em terra de era digital, quem tem olho no olho é rei. Uau! Né? Ninguém tem um olho no olho mais, cara.
Então, exatamente. Sabe? Então, vamos voltar com isso, né? Não sair de moda, né? Olhar nos olhos não sai de moda. Sim. E acho que, assim, uma questão crucial em relação a filhos e pais é deixar o seu filho construir a sua narrativa. Em que sentido? Deixa ele contar o que ele viu. Deixa ele contar o que ele viveu. Porque é naquela narrativa ali onde tu vai buscando uma riqueza de detalhes que passa pelo filtro dele. E é ali que dá para identificar como é que ele se sentiu em relação àquilo. Se aquilo causou um vício emocional futuro, né? Sim, ou se aquilo fez um trauma, gerou um trauma. Né? Por isso que eu digo assim para os pais, eu brinco, né, muito com isso, assim. Quando o filho vem contar uma situação, é algo que eu ensinei para minha mãe até em relação a outra coisa. Eu digo, mãe, quando alguém vem te contar uma coisa, não te assusta. Age com naturalidade. Porque às vezes a pessoa vem te contar algo e se a gente diz algo... a pessoa para. Sim. Ai, meu Deus, está estranho meu assunto. Vou voltar, não vou contar. E às vezes aquilo é uma dor que ela precisa externalizar. E se ela vê que tu não vai reagir mal, ela não vai além. E a criança é a mesma coisa. Às vezes a criança vai relatar uma situação que o pai e a mãe possam agir com naturalidade. É filho. E o que aconteceu? E quem te fez isso? E como é que tu sentiu? Deixa ele contar. Para vir toda a história, para ouvir até o fim. E aí, sim, o pai vai entrar com alguma medida, se for o caso, enfim, vai buscar entender, vai buscar a escola, vai buscar outra família, vai ajudar esse filho. Mas deixa ele contar com naturalidade. Para ele, aquilo é natural. Então, age como uma criança nesse sentido, né? Sim. Deixa ele contar, deixa ele construir e depois intervém como for necessário. Eu acho que isso é o principal. Uau, que legal. E tu vê que ela não falou de internet, cara. Meu Deus. Eu acredito que essa seria para encerrar. Tu tem mais alguma pergunta especial para Gabriela? Eu sei que esse assunto aqui, ele pode... Gente, eu quero saber mais coisas, mas... Entendeu? Nós precisamos de mais tempo. Tu vai voltar aqui com certeza. Com certeza, eu sei, com certeza. Com experiências novas, né? Com mais coisas que tu vem executando. Tu tem alguma pergunta? Cara, na verdade eu sou grande fã de podcast, né? Eu adoro, pra mim é um dos conteúdos que eu mais absorvo, assim, porque eu tô indo no carro de um lugar pro outro, em vez de ficar escutando qualquer coisa, eu escuto o conteúdo que eu escolho escutar. Então eu sou grande fã de podcast. Sim. E tem uma pergunta que eu sempre quis fazer. Que eu já ouvi alguns caras grandes aí fazendo, os caras que eu sou grande fã deles também, e aí eles fazem assim, Gabriela, desceu aqui uma luz divina e me falou assim, ó, me deu uma visão. Qual é a pergunta que eu deveria ter te feito que eu não te fiz? Eu te falei que... Não, eu convidei ele intencionalmente, né? Não foi por acaso que eu convidei ele, né, Gabriela? Vamos encerrar. Olha, muito boa. Muito boa mesmo. Olha, eu nem sei te dizer. Me pegaste. Mas eu acredito assim, talvez uma pergunta, vamos pensar aqui para o público, né? Que eu acho que mais interessante para o público é mais do que eu acho que mais do que eu poderia contribuir, né? Então, talvez uma pergunta relacionada a... Não sei, deixa eu ver. Eu acho que o papel, de repente, né, da escola, da família, nesse sentido de mais cuidado, de como se relacionar, né? Eu acho que mais por isso, assim, eu vou por essa linha. Tá. Como escola e família podem melhor se relacionar para melhorar essa prevenção. Tá, então olha só. Luz Divina agora, que conectou comigo e me largou a pergunta. Gabriela, como que a escola e a família podem se relacionar melhor com essa função toda aí? Me explica. Eu queria dizer isso agora, eu achei importante. Isso eu aprendi com um diretor de uma escola do Rio de Janeiro, uma escola que foi reconhecida pela Unesco como uma das maiores na América Latina. Uma escola pública, a reconhecer direitos humanos e trabalhar isso em sala de aula. Legal. E é o Cláudio, esqueci o sobrenome dele, mas é uma pessoa fantástica e ele topou me contar o que ele fez dentro da escola. Eu, assim, offline, eu pedi, poderia me explicar um pouco mais o que vocês estão trabalhando aí para eu trazer para o meu trabalho? Ele falou comigo por 1h30, me trouxe muita riqueza nesse sentido. E uma coisa que ele me falou sobre isso é a escola precisa aprender a chamar os pais nas horas boas. Porque a escola só chama o pai para dizer sacada, velho. O filho
tá agindo dessa forma, corrige o teu filho, reprime o teu filho, dá orientação. E quando a escola tem relacionamento, intimidade com a família, é como um amigo. E quando esse amigo vai dizer algo que não é tão positivo, a família acolhe, porque a gente tem intimidade. Então, construir intimidade. Tu vê só, cara. Conexão escola-família. Conexão. Para todos os momentos, para os bons e para os maus momentos. Mas olha que lindo, chamar os pais nos momentos bons também. Isso aí me remete ao quê? Quantas vezes eu procurei Deus só quando eu tava ferrado? Ah, perfeito. Tu entende? Perfeito. Primeira coisa que eu pensei foi Perfeito. isso. Ah, mas daí é só... Não foi só tu, Thiago. Caraca, Perfeito. mano. É. Sensacional pergunta. Resposta melhor ainda. Ainda bem que a luz divina. Também. Que legal. Gabriela, gratidão. Do fundo do meu coração tu tá aqui. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai impactar muitas e muitas pessoas que tu não faz nem ideia. Tomara. Grato pela tua presença também, meu amigo, aqui. Valeu. Contribuindo demais. E eu quero que você encerre o programa hoje pedindo pra galera se inscrever aqui e seguir o Acorda Abençoado nessa câmera aqui, né? Ó. Então, primeiro, minha gratidão imensa a vocês por terem me recebido com tanto carinho, com tanta alegria, com essa frequência de tanto acolhimento que vocês conduziram esse período aqui. Por isso, fiquei com muita vontade de voltar. Que legal. E, poxa, obrigada mesmo pela acolhida. Obrigado. Pelo espaço aqui também maravilhoso. E para encerrar hoje, eu peço que então vocês se inscrevam e sigam o @podcast Acorda Abençoado e continuem acompanhando esse conteúdo aqui que é maravilhoso e que possa impactar e enriquecer outras vidas, outras famílias, que eu tenho certeza que esse é o propósito desses dois aqui. Muito obrigada pelo carinho e até quando? Até a próxima. Até a próxima, então. Valeu, gente. Valeu, Obrigado. valeu. Show de bola. Nossa, que bacana.